Estamos aqui com mais um podcast Papo Fute Baiano, falando da essência do futebol baiano, com jogadores, ex-jogadores, árbitros, comentaristas, narradores, a galera aí que faz parte de comissão técnica, falar sobre a ciência do futebol, falar sobre a técnica do futebol no geral. E hoje, em especial, galera, estamos aqui com um cara que marcou gerações no futebol baiano, tanto para Bahia como para Vitória, Juazeirense, os clubes do interior também. Estamos falando dele, que é treinador, veio com todo o carinho aqui hoje no podcast, o nosso Haroldo Jaci Almeida Moreira, mais conhecido como Haroldo Moreira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer grande, né? Assim que surgiu a oportunidade, né? O convite, de pronto fiquei muito animado para vir, né? Fazer essa resenha aqui, falar futebol baiano, né? Um pouco também da minha carreira. É sempre alegria, né? Ficar batendo papo com dois jovens assim, que gostam do futebol, né? Duas pessoas inteligentes. Eu já vi aqui em off, né? A resenha bacana. Fora o operador, o resto aí tá tudo beleza. O nosso staff marca todas as entrevistas aqui. Haroldo, como eu falei, né? Seja muito bem-vindo. E assim, conte um pouco da sua história, no início de carreira aí no futebol. Se você jogou bola também, porque do jeito que o homem conhece de bola, meu irmão, o homem deu uma tapinha também. Diga aí pra gente. Na verdade, o futebol ele se confunde com minha vida, né? Eu sou um cara nascido e criado no Rio Vermelho. Eu me lembro que lá tinha um campo de várzea, né? A bola caiu no quintal da minha casa. E eu tinha uma infância muito rica, né? Por conta das brincadeiras, enfim, uma coordenação motora bacana para jogar futebol. E a gente reunia uma bola, um monte de amigos, né? E hoje, ali no Rio Vermelho, moro eu e mais dois, né? Tenho saudade grande da minha infância, porque foi uma infância muito rica. Então, jogando futebol ali, tinha vários campos, eu acabei indo pro Dente de Leite do Bahia, né? Canto do Bahia. E ali foi minha primeira assim, experiência mais séria no futebol, né? Eu pude ser treinado pelo saudoso Delmar Santana, né? Foi seu Floresvaldo Barreto, um cara fantástico também. Enfim, lá eu pude jogar futebol com alguns caras que, de repente, no futuro fizeram história no futebol brasileiro e mundial. Você vê Chiquinho Cerzósimo, né? Treinador de goleiro da Seleção Brasileira, Atlético Mineiro, Grêmio, né? É uma figura sensacional. Pude jogar ali também com Emerson Matheus, lateral esquerdo, que depois jogou profissional nessa equipe. E o maior de todos foi o Bebeto Gama, né? E muita gente acha que ele foi revelado pelo Vitória. Na verdade, profissionalmente, sim. Na primeira ele começou no Bahia, depois houve uma confusão lá. Acho que o Bahia não tinha dinheiro para transporte, um aparelho. Ele acabou indo pro Vitória. Siga essa carreira bonita, né? E eu vou até escalar esse time aqui, porque senão depois o pessoal vai me cobrar. Era Chiquinho, né? Eu, Ricardo, Arquimedes, Rai, depois Emerson. Aí Lula, Joãozinho, depois chegou Roberto Stana. K1, depois Bebeto Gama. Chiquinho, Dito, grande artilheiro da base do Bahia. E Edmundo, depois Duro. Enfim, é uma equipe fantástica. E ali eu já andava com o pessoal mais velho, né? O pessoal que era juvenil, que hoje seria o sub-20. É um time também, que esses caras são meus ídolos, né? Pompeia, Rai, Raimundo, Jorge Harrison Almeida. Nós tivemos alguns outros também que jogaram ali, Edgar, zagueiro. Enfim, aí depois a gente chamou assim Manchinha, né? Cristóvão Borges, que depois treinador aí do Bahia, de grandes clubes, foi para a seleção brasileira, Mussum, Theo Senna, Milton e Bela. Theo Senna, o vereador. Ele é um grande cara, né? Uma figura massa também. Mas eu gosto de me ater mais essa parte esportiva dele. Era um ponta muito rápido, né? Velocista, driblador também. E é muito bacana. E nesse time nosso tinha no sub-20, o cara fazia muitos gols no Bavi, que era Beia, né? Fazia gol de cabeça. Também com aquela cabeça imensa dele, né? Aí, a bola procurava. Mas ele era fantástico, muito habilidoso. E ele fez os gols do Bavi. Me lembro, era garotinho, 14, 15 anos, ia pra Fonte Nova, chegava cedo para ver se esses caras jogaram. Era show de bola, os caras. E eu fiquei muito feliz. Ou seja, eu com 14, 15 anos já andava com esses caras de 20. Tomei minha primeira cerveja com eles também com 15 anos. A culpa disso é de Miltinho e Raimundo e Rai, grande capitão. Então tem uma grande amizade com esse cara. Nós nos reunimos hoje, sempre ali em Itapuã.
tomar cervejinha, rememorar, né, aquelas histórias bacanas que nós vivemos juntos. Esses caras estão como grandes ídolos mesmo. Então, a minha vida começou assim no futebol, depois criou um certo hiato, porque eu era um cara do Rio Vermelho, mas um cara humilde, não tinha muito dinheiro de transporte para ir e voltar, minha mãe que dava. E aí, depois eu parei de jogar futebol, né? Terminei os estudos. Aí fui trabalhar rapidinho, mas meu negócio era futebol, jogando amador. As pessoas me viam jogar, diziam que eu jogava bem. E aí eu fui pro futebol profissional com o Galícia, né? Tive o prazer de jogar com meu irmão Gabriel. No time também fantástico, né? O Geraldo, Marco Antônio, Gedeon, Silvio, Robson, Souza, Gildo, eu, Moisés, Carlinho Baiano, Índio, e o ataque sensacional que o Galícia nunca mais vai ter, Gabriel Zézia e Neridal. Então fizemos grandes jogos, me lembro de um que nós vencemos do Bahia, 1-0, gol meu. Tirei a camisa, né, e fui na torcida, lá quando eu voltei o Gê me expulsou. Foi uma loucura. Mas enfim, hoje, para esse trabalho também no Galícia, eu tenho raízes ali também. Minha vida se confunde muito com o Bahia, né? Por conta da base, a iniciação, torcedor desde garoto, grandes ídolos, e também no Galícia, porque foi o primeiro clube profissional. Enfim, meu início foi mais ou menos jogando futebol, foi por aí. Chegou a estrear, Haroldo, pelo Bahia como profissional, não? Não, eu não tive essa oportunidade justamente por conta desse ato, né? Eu joguei na base ali, nosso time era sensacional. Mas você falou bem, a estreia nossa, né? No Infanto do Bahia, marcou também na minha vida, porque nós jogamos num lugar chamado Babicanã. O Bahia tinha vendido a fazendinha, estava construindo o fazendão. Então nós treinávamos na Boca do Rio, um campo de barro, com galcolo, aquela coisa toda, e no colégio militar. E também fazia os treinos físicos ali no Parque da Cidade. E na nossa estreia, o jogo foi 1-1. E mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de fazer o gol do Bahia. Primeira vez que eu botei aquele manto sagrado, eu me lembro bem, tricolor. E engraçado que foi uma falta lateral, eu que deveria bater, né, por causa da função que eu existia. E aí um amigo meu, Joãozinho, pediu para bater, eu fui para a área, ele cruzou, fez o gol de cabeça. Foi um dia mais feliz da minha vida, né? Patamos esse jogo de 1-1. Quantos anos? Tinha 15 anos, cara. Eu fiz o gol a nosso favor e Roberto Stano, meiazinho, um bom jogador também, entrou. Aí fez o gol contra. Eu me lembro que o treinador, Delmar, né, apertou minha mão, meu artilheiro positivo, e apertou a mão dele. meu artilheiro negativo. Ele chorou pra caramba. Aí depois ele, né, mostrou muita qualidade, né, um cara fantástico. Acho que hoje ele é advogado. E, enfim, essa galera a gente tem um carinho, né? Coisa de 40 anos atrás. Mas, a gente tem um carinho, são imagens assim, coisas que aconteceram, né, marcantes assim na minha vida. E pôde depois ter essa possibilidade, né, de ter jogado na prática para poder entender o jogador e ser treinador de futebol. Haroldo falou aí que jogou tempo aí no Bahia, né? Depois desse tempo que você jogou, Haroldo, chegou a jogar no Intermunicipal, chegou a jogar nos times aqui de Salvador, amador? Não, é isso, cara. Depois daí eu joguei amador aqui, eu joguei num time chamado Guarani de Oliveira, né, no SESC, um campeonato sensacional. E os clássicos eram Guarani e a Confip. Eu jogava pelo time no Rio Vermelho, ele me viu jogar. E aí, aquela coisa toda, né, ligou para um amigo meu e disse que gostava do meu futebol para jogar com eles. E aí, cara, foi bacana porque esse time tinha os jogadores da base do Bahia, né? Jean, Wesley, Marcelo Ramos, Paulo Emílio, Itamar, Bonato, Ronald, um timaço, só fera. E como era mais velho, eu fui ser o capitão desse time. Esse time nunca era campeão. Sempre a Confip ganhava. E a Confip tinha Oséias, tinha Edilson, que depois foi campeão do mundo, né? Tinha Roberto, tem um lateral esquerdo chamado Ratinho, que jogou comigo no Galícia. E eu, quando cheguei nesse time, fui o capitão e ganhamos 2 títulos seguidos, né? E foi uma alegria muito grande, né? Respeito grande que eles tinham por mim. Aí eu jogando esse campeonato amador, o treinador do Galícia me viu jogar, foi aí que me contratou. Foi uma coisa mais ou menos assim que aconteceu na minha vida. E aí, mas você falou no Intermunicipal, eu joguei um Intermunicipal só, porque é uma coisa assim emblemática, que não vai acontecer nunca mais, eu acho. Podiam 6 profissionais. Uhum. Eu era profissional e houve um hiato. Terminou o Campeonato Baiano, ia começar o Intermunicipal. E especificamente naquele ano, de 93, emblemático também, vou falar por conta da final, podiam jogar 6 jogadores profissionais. Eu fui contratado em Cachoeira e fui campeão também no Intermunicipal. Então só joguei um e fui campeão. Depois fui treinador e fui campeão também. Então eu sou campeão jogando e treinador Intermunicipal. E o mais emblemático de tudo foi a final, que nunca mais vai acontecer, muito difícil, que foi a final na Fonte Nova. E geralmente as finais são nas cidades.
Mas por que foi na Fonte Nova? Existia uma rivalidade muito grande entre Cachoeira e Santa Amaro, abriu muito tumulto. E essa final foi na preliminar de Vitória e Palmeiras, ou seja, até o público, né? Acho que uns 70, 80 mil pessoas, né? Eu joguei aquela preliminar. Na final do Brasileiro? Na final do Brasileiro, e ainda joguei demais naquele jogo, porque eu renovei meu contrato ali, o presidente do Galera estava vendo, aí me chamou, e eu tinha a possibilidade de sair, acabei renovando meu contrato. E campeão, né, cara, num público imenso daquele, depois veio a primeira partida da final, tá ali junto de Edmundo no vestiário, Edilson, que já conhecia, aí aquele timaço do Palmeiras, o timaço também do Vitória. Joguei muito contra aquele time do Vitória também. Então foi bacana, né? Minha vida se confunde com essas coisas, né? Assim, eu não ganhei os maiores títulos do mundo, mas esses títulos menores, né? Eu consegui conquistar. Fui campeão também da Taça Estado da Bahia como treinador. Botei o Camaçari na Série C do Brasileiro direto. Aí pude disputar competições como treinador, bacana demais, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, os estaduais, os regionais. Fui treinador na Copa do Nordeste também. Enfim, então eu sou muito contente assim com minha carreira. Acho que poderia ter dado uma sorte maior. Mas futebol tem alguns mistérios, né? E a gente sabe que você que nasce no Nordeste, isso daí não é vitimismo, mas é uma realidade, é uma constatação. Você tem uma dificuldade muito grande de se firmar no cenário nacional. Por isso, nos últimos anos aí, eu tenho tido convite e declinado, né? Na pandemia eu tive aí do Jacobina, não fui, um salário assim, talvez até irrecusável, mas eu preferi não ir, fiquei com muito medo da pandemia. Tive o Atlético de Alagoinhas, a gente ser campeão baiano também não quis. E tive outras também. Aí deixei passar a pandemia e aí eu voltei, né, ativa. E agora estou desenvolvendo 2 projetos bacanas também. Eu tive convite para ser o treinador do Itabuna. Esse Itabuna classificou aí, eu não quis. Indiquei o treinador, que foi campeão da 2ª divisão e hoje está classificando o time. Tive o convite para ser gerente de futebol do Itabuna, eu também não quis, porque eu quis dar um tempo, né? Eu trabalhei agora no primeiro semestre do ano passado fora. Pouso Alegre, Minas, sul de Minas, sensacional, campeonato mineiro muito forte. No Pouso Alegre mesmo que subiu da D para C? Exatamente. E depois fui pro Altos, e aí Copa do Brasil, 2 jogos contra o Flamengo, que é um negócio absurdo, você tá pertinho de Gabigol, Rascaeta. E a torcida, cara, pra você ter ideia, jogamos no Piauí, pra sair do estádio, o adversário, 2 horas, que o Flamengo para tudo, o torcedor que é meu jogador, você não tem como passar. Então assim, eu tenho muitas experiências bacanas, né? Eu acho que isso daí faz parte dessa minha formação de treinador, né? Para eu saber conduzir um elenco que certamente não é uma coisa fácil e não é para qualquer um. E Haroldo, como foi essa transição de atleta para técnico, para treinador? Então, repare, quando eu joguei futebol, os campeonatos baianos eram decididos assim, sempre por Bahia e Vitória, ou Bahia em um time, Vitória em outro time. E só ganhava Bahia e Vitória. Os times eram bons demais, né? Hoje aí, que todo respeito, né? O Vitória 5 anos sem classificar um campeonato da primeira vez, é uma piada esse negócio aí, né? O torcedor do Bahia gosta, mas o futebol da Bahia não é uma terrível, coisa bacana. Gestões horríveis, entendeu? Então, assim, eu como treinador, como eu disse, eu disputei Intermunicipal, fui campeão, eu disputei 1 segunda divisão, fui campeão também, né? E sempre disputando os campeonatos baianos aqui, a gente chegava perto, mas sempre Bahia e Vitória ganhava, porque tinha realmente times melhores. E eu jogando, né? Jogando pelo Ipiranga, um time que depois que eu saí do Galícia, Sapatão, o treinador, me viu jogar. Eu fiz uma partida com o time dele muito boa e ele me contratou para a 2ª divisão, para São Francisco. Nós aí fomos lá, fomos campeões. E aí, outro jogo emblemático, né? Nós subimos no time, eu continuei lá, nós ganhamos de 2-1 do Bahia, com 2 gols do meu irmão Gabriel, né? E teve um gol que foi sensacional, e ele trocamos passes na entrada da área, e eu dei o passe e ele fez o gol. E eu era o único jogador que tinha carro na época. Eu e Borjão, que era jogador do Vitória, depois eu fui pra lá. E eu peguei meu carro, vim para Salvador. Daqui a pouco o Armando Oliveira, que era um comentarista, todo mundo parava para ouvir. Sensacional. Foi o maior elogio que eu ganhei na minha vida, foi ele dizer, né, que São Francisco ganhou essa partida graças aos fraternos irmãos Haroldo e Gabriel, que jogaram muito, enfim. Eu vi naquilo, foi uma coisa sensacional. Então, só que aí Sapatão assumiu o Camaçari, eu fui com ele, né, ele me contratou de novo. Mas aí eu já estava meio que veterano, né, eu sempre fui um cara muito habilidoso, boa técnica, passava bem, as bolas longas, mas já estava sem força para chegar na área ou para marcar. Ele muito sagaz, gostava muito de mim, eu tinha certa liderança também no campo. Ele disse, Haroldo, cara, eu tô querendo fazer uma proposta, eu digo, pode falar. Ele disse, eu queria que você fosse meu auxiliar técnico. Já com 34, 35 anos, já tinha uma possibilidade boa para continuar no esporte. E essa transição foi justamente assim.
Aí eu passei a ser auxiliar dele, sou muito grato, certamente o Sapatão tá no céu hoje. E aí, cara, eu segui meu caminho, o Sapatão saiu do Camaçari, eu continuei. Aí o time não estava muito bem, mas aí nós recuperamos, classificamos. Né? O Sapatão e o Camaçari são duas Se coisas confundem, né? É uma história se bacana. E aí depois eu continuei no Camaçari. Aí no ano seguinte também fui campeão invicto da Copa Estado. Né? Botamos a equipe, como eu falei aí, na Série C. Hoje é um campeonato, para você chegar, você tem que disputar a Série D e subir. Antigamente, se tivesse uma conquista importante no estado, você ia direto para a Série C. Então, a minha transição foi essa. Aí eu dei sequência. E foi aí que eu conheci o Felipe, porque depois do Camaçari eu fui contratado por Vitória, né? E eu fiz o inverso. Geralmente, se está na base, vai pro profissional. Eu estava no profissional, mas eu vi uma possibilidade de eu crescer no Vitória. Foi minha primeira passagem, né? Depois eu tive uma outra passagem no Vitória e não tive uma terceira passagem por uma prerrogativa minha que preferi ficar no Bahia, porque eu estava fazendo assim, um trabalho bacana, né? E o Vitória me fez uma proposta, cheguei a aceitar, mas aí o Bahia me chamou, Marcelo Santana, um presidente especialista comigo, né? Me chama de bacana para cima e para baixo. E aí ele disse, rapaz, não saia. Eu disse, mas eu preciso de uma compensação financeira. Ele me deu essa compensação, me oportunizou fazer o curso da CBF. Né? Eu não sou um treinador apenas quanto a essa transição. Eu fiz educação física, eu fiz curso de São Paulo de treinador, fiz curso da CBF, licença B, apesar do currículo para fazer licença A. Mas é porque foi aqui em Salvador, aproveitei e fiz curso de psicologia no esporte também. Por isso, graças a Deus, eu tenho obtido assim, uma certa visibilidade, sucesso nas equipes que eu passo, porque eu me preparei, não sou apenas um ex-jogador de futebol, que sou treinador. Nada contra, muito pelo contrário, eu acho que o fato de você ter sido jogador, ter tido vestiário, lhe prepara muito para ser um treinador. Com certeza. Tá? Mas se você procurar criar situações de organização, metodologia, é importante ter algo a mais também. Mas, enfim, minha transição de jogador para treinador foi assim. É o diferencial, né, do treinador hoje, a parte do entendimento do futebol, né? Haroldo falou bem que não pode deixar de lado o cara que atuou, que jogou, conhece de futebol. Mas também, tecnicamente, fora do gramado, tem que conhecer também. Uma coisa, Haroldo, que assim, infelizmente, a gente vê muito no futebol da Bahia, você citou aí a Taça Estado da Bahia, que hoje praticamente está extinta, né? Tu quer ganhar a vaga pela Taça Estado mesmo, para a Copa do Brasil? Não é nem a questão disso, é a questão do calendário do futebol baiano, né? Infelizmente, muitos jogadores profissionais, você vai comungar disso, que você passou pelo intermunicipal, passou pelo profissional também, sabe que muitos jogadores hoje, de janeiro até junho, eles disputam o Campeonato Baiano por alguma cidade ou algum time do interior. A partir de julho, que começa os preparativos aí, maio, junho, julho, começa os preparativos do intermunicipal, o cara reverte, né, a carteira dele, profissional, vai pro amador, infelizmente porque ele não tem, às vezes, espaço em outros clubes. Até porque o calendário do futebol baiano é curto, né? Se o time não estiver disputando uma Série D, uma Série C, ele vai ficar sem calendário. Então, o que é que você acha assim do retorno de uma Taça Estado ou de julho até dezembro, o futebol baiano se organizar para ter um campeonato que valorize também os times do interior? Antigamente nós tínhamos contrato anual, mesmo time pequeno. Eu me lembro, no Galícia, meu contrato era anual. Nós estamos, você falou que o atleta fica empregado até junho, julho. Na verdade, o de clube pequeno, infelizmente, não é a realidade, porque nós estamos em fevereiro, dia 27. O mês não terminou, já tem um monte de atletas desempregados, porque só classificaram 4, ou seja, os outros estão desempregados. E o pior ainda é que ele não pode fazer a reversão esse ano para jogar o intermunicipal esse ano. Ele tem que esperar dezembro chegar. Ainda piorou a situação. Na hora que você joga profissional, você tem que esperar um ano para poder fazer a reversão. Então, piora a situação. Eu acho que nós temos que pensar o futebol de uma forma geral. Eu acho que precisa criar uma situação, sabe, um seminário, um simpósio para discutir o futebol da Bahia, porque é uma questão assim de social, de emprego, né? Com certeza. E é evidente que eu sou muito a favor da Taça Estado por conta disso, de você empregar as pessoas, de você dar calendário para as pessoas. Você chega agora, mas tem a segunda divisão. Se a segunda divisão é um período curto também, quantos clubes vão disputar a segunda divisão? Então, quantos profissionais vão ficar desempregados, né? E às vezes você perde o talento. Tem jogadores que, às vezes, você não dá, por exemplo,
É necessário esses clubes tradicionais estarem disputando. Repare, quando eu digo que o Galícia teve um ataque Gabriel, Zé e Neridal, você teve um cabeça de área, um volante, um meio-campista como Souza. Esses caras, o Zé chegou na seleção brasileira, ganhou Libertadores, é um cara fantástico, entendeu? Meu irmão jogou no exterior, o Neridal foi o próprio Souza jogou no Bahia, no Botafogo, jogou no exterior também. Então você precisa oportunizar esses atletas da Bahia. A Bahia é um estado de dimensões continentais, tem 417 municípios, é muito grande, tem jogador, todo o time do Brasil tem jogador baiano. Você nunca ouviu falar de fulano baiano, ciclano baiano. Então esses jogadores poderiam estar aqui defendendo a equipe menor e depois até migrar para Bahia, Vitória e outros clubes. Então eu sou muito a favor de um calendário maior, entendeu? Que oportunize as equipes pequenas também. Não podemos só pensar em Bahia e Vitória. Esse é o grande erro. Repare, os clubes pequenos eles forneciam essa matéria-prima, os jogadores para Bahia e Vitória. Hoje, infelizmente, né, você faz um trabalho de base tentando, de repente, revelar algum jogador para a equipe profissional, mas ultimamente as bases do Bahia e Vitória têm sido uma vergonha. E aí você vai buscar jogadores jovens, como eu estou vendo aí. Né? Bahia, nada contra o Grupo City, mas jogadores que não, ainda não se consolidaram e eu temo muito pelas competições maiores, né? Vejam no Nordeste o que está acontecendo com o Bahia, e pior é o Campeonato Brasileiro. De todas as formas, né? Respondendo efetivamente a sua pergunta, eu sou super a favor que nós tenhamos Taça Estado ou outros campeonatos que possam manter esses atletas e os próprios profissionais, treinadores, preparador físico. Hoje em dia as comissões técnicas são maiores. Sim. Você tem auxiliares técnicos, você tem nutricionista, você tem fisiologia, psicólogo. Então, hoje é uma equipe multidisciplinar e você precisa empregar todo esse pessoal. Eu estava vendo a tabela da Série A1 do Paulista. Antigamente eram 20 times, hoje são 16. A2, 16. A3, 16. E a Bzinha, que ainda tem a Bzinha, são mais de 40 times. Fora a Copa Paulista. Fora a Copa Paulista. Então, o que acontece muitas vezes, e eu já passei por isso também, lá na minha adolescência, a Bahia exportando jogadores. Porque aqui não tem um campeonato sólido que você consiga dar oportunidade para vários jogadores, como o próprio Haroldo falou. O Galícia tinha jogadores bons, o Camaçari tinha jogadores bons. Será que esses jogadores sumiram? Não. Ou se perderam no meio do caminho. Hoje em dia o menino não tem oportunidade aqui na Bahia, não tem oportunidade para São Paulo, para o Rio, parou de jogar. E aí vai ser um bom cidadão, vai trabalhar. Ou então Paulinho ele vai para São Paulo. Paulinho até falou isso aqui, que já tem jogadores dele que tá indo pra fora já, pra São Paulo, pra fora do Brasil e tudo, porque muitas vezes não tem oportunidade aqui, na terra. 9 times do Campeonato Baiano? 10 times do Campeonato Baiano? É uma vergonha. E sempre foi falado isso. Hoje, esse ano praticamente 9, porque o Docimel foi uma lástima. 2 pontos. E antigamente eram jogos ida e volta, ainda aumentava, mas por conta do Nordeste reduziu. Então, infelizmente é uma vergonha. E como você falou, não é se vitimizar, é trazer os fatos, a realidade. O futebol baiano hoje, infelizmente, tem deixado decair por conta dessa falta de gestão, administração com os times do interior mesmo, os times menores. É verdade. Repare, nós precisamos entender o futebol de uma forma geral. Você não pode não ter os clubes tradicionais. Você pega em Salvador, você tem Bahia e Vitória, você procura um outro clube, você não acha, né? Qual é o clube de Salvador que está disputando hoje o Campeonato Baiano da Primeira Divisão? Enfim, esse ano repare, como é que você deixa assim, Galícia, Ipiranga, Botafogo, clubes tradicionais de fora? Claro, má gestão, mas falta de dinheiro também. E outra, como é que nós vamos oportunizar nossos jovens? Eu venho batendo na tecla, assim, dando algumas entrevistas, que é necessário que o poder público incentive o esporte. Não basta você reformar campo, botar grama sintética e não servir a comunidade. O cara que administrava vira dono, aluga e ganha dinheiro. Isso aí é uma piada. Outra coisa é que nós temos que entender que as comunidades, quem mora em comunidades, são pessoas pobres, são pessoas humildes. Ou você acha que se o cara fosse abastado, ele ia morar na comunidade onde tem um tráfico de droga, onde tem tiroteio, onde tem dificuldade de mobilidade, enfim. Então eu venho dizendo que o poder público ele poderia incentivar o jovem na medida que ele franqueasse as passagens de ônibus. Pobre não tem condições, entenda. O cara de plataforma vai treinar no Galícia, ele precisa de 2 ônibus. Sai do Vale das Pedrinhas, de Santa Cruz, ele precisa de 2 passagens e voltar. São 10 dias são R$10 por dia.
Porra, no final do mês são R$300, o cara ganha 1.200, quando ganha, como é que ele vai tirar aí 1/3, né, ou 1/4 do salário dele para transporte? Pô, então, esse jogador que fosse um jogador que tivesse federado nos clubes menores, tivesse uma carteirinha, ele chegava, entrava pela frente, mostrava direitinho, entendeu? E você criava uma situação para subsidiar isso aí, sei lá, com qualquer incentivo fiscal, dedução de imposto de renda, algum jeito, ou dedução de nada, simplesmente dava passagem e acabou. Você tá entendendo? Porque você tirava, repare, não é só a questão de facilitar, você tirar o cara da comunidade, né, daquele ambiente complicado, hostil. Vulnerabilidade, cara, você tirar o cara ali, o cara tá vendo ali todo mundo armado, o tráfico ali. E outra, muda a vida da família do cara, se o cara der certo. Muda a vida da comunidade, porque muitas vezes o cara que tem raiz ali, ele volta para ali, ele cria fundação, ele sabe, que cria negócio ali, emprega as pessoas. Então nós temos que pensar que o esporte, o futebol, é uma coisa muito maior do que apenas o jogo, tá? Mas, enfim, eu tenho feito esses apelos, essas coisas estão chegando aí no Brasil todo, alguns políticos certamente já viram essa entrevista, algumas pessoas já encaminharam esse trecho aí das minhas entrevistas, eu espero que eles tomem providência e possam fazer isso, já que eles se dizem representantes do povo e a gente aposta que, eu acredito que eles sejam mesmo representantes do povo. Eu queria fazer um apelo, inclusive, para aqueles que são políticos, desportistas, né? Também falamos aqui do Teocena, né? Roberto Carlos, que é um cara muito atuante também. E todo e qualquer político, né, cara? Ajudar a comunidade de uma forma geral é sempre bacana. E a gente, eu não tenho dúvida que nós iremos, nesse caso aí, formar mais craques. E digo mais, nesse projeto, eu acho que as prefeituras ou o governo do estado deveriam, inclusive, pagar os profissionais para atuarem nos clubes, como fossem professores. Porque como é que um Galícia que está aí parado, um Botafogo, ou um Jacuipense, Ipiranga, ou até o NIRB também, que faz um trabalho bacana aí, vai ficar pagando os profissionais, vai tirar dinheiro de onde, rapaz? Então, você não bota o professor na sala de aula, nos colégios, bota dentro dos clubes, o professor de educação física para ele ser um treinador, ou aproveita o ex-atleta. Aí ali você pode empregar o cara como preparador físico também, entendeu? Criar uma situação assim que facilite, cara. Vamos tirar o jovem, vamos nos preocupar. Mas Pelé falava isso lá atrás, neguinho disse que era demagogia. Você veja, nós temos uma superpopulação. Quem mais tem filho é quem menos pode. E as pessoas entregues aí, sabe, morando na rua, participando do tráfico. Enfim, são apelos, ideias que a gente tem, que eu espero que um dia se concretizem. Meu maior sonho é poder criar uma situação dessa, né? Eu já estou num projeto bacana no Galícia, né? Na APS, que é um shopping dos esportes, um espaço maravilhoso. Houve um investimento grande de alguns empresários ali, e o Galícia está inserido nesse contexto. Hoje nós temos uma escolinha sensacional, né? Com grandes profissionais que trabalharam no Bahia Vitória. Acho que o diferencial nosso é justamente a estrutura e os profissionais que lá estão. Mas a gente precisa fazer isso também para o humilde, para o pobre, porque lá a escolinha paga. É necessário fazer um projeto desse para as pessoas, né, de graça da comunidade, enfim, e fazer um trabalho bacana para que a gente possa oportunizar essas crianças. Haroldo, o Felipe falou aqui muito bem da questão dos jogadores, inserir esses jogadores que ficam quando termina o campeonato. Só que muitos, principalmente os times grandes, querem o final do estadual. E eu fico imaginando assim, se não tem calendário para os pequenos o ano inteiro, imagina tirando o estadual. Que eu acho que é uma bobagem terrível, né? Eu acho que a gente tem que valorizar os estaduais, porque é um charme. Quando o Bahia vai jogar, sei lá, em Ilhéus, a torcida vai toda pra ver o Bahia, pra ver o Vitória. Então, é algo que chama atenção ainda no interior. Imagine você tirar Bahia e Vitória de um campeonato desse, ou cancelar, terminar um campeonato desse, você não vai ter mais nada. Assim, vai ficar um hiato gigantesco, a população vai ficar órfã. E o que é que você pensa, assim, quando alguém vira e fala, não, tem que terminar o estadual? Assim... Eu acho que é a maior besteira do mundo. Essa questão é uma questão para você discutir, né? Eles querem terminar o estadual por conta da questão financeira. Eles acham que é deficitário, não é rentável, essa coisa toda. Então tem que ter incentivos, entendeu? Você tem que criar patrocínios. Hoje, parece só a TVE que transmite, né? O Campeonato Baiano. Antigamente você tinha outras televisões também que transmitiam. Então só que o produto às vezes ele é ruim, nós precisamos mudar isso. Por isso você tem que ter uma divisão de base nesses clubes menores para formar grandes jogadores. Você tem que ter atração. Eu, no meu tempo de torcedor, eu não ia só pelo clube que eu torcia. Eu ia para ver os jogadores também. E quando o grande ídolo não ia jogar,
Pô, cara, eu me frustrava, eu ia também ter aquela coisa da paixão, mas eu queria ver aquele cara jogar. Aquele cara era diferente. Hoje você não cria muito isso, mas os jogadores ficam um pouco. Né? E também eu acho que a imprensa da Bahia comigo é sensacional, só tenho gratidão por ela, mas a imprensa da Bahia, ela prefere ver um Bahia e Flamengo, um Bahia e Corinthians, um Vitória e Grêmio, um Vitória e Vasco, do que ver ali Bahia e Fluminense de Feira, Bahia e Itabuna. Mas, repito, é uma questão social também, a gente tem que discutir isso, é uma discussão muito ampla, criar mecanismos, entendeu? Talvez criar a situação e Bahia e Vitória entrarem no hexagonal, você tá entendendo? Um processo assim. Não é esse Bahia e Vitória, que são times ridículos. Eu falo time de verdade, né? Na hora que eles estiverem lá na Série A disputando. Porque eu fui treinador do Cruzeiro de Cruz das Almas, eu não queria ir. Meu preparador físico, Evandro da Cruz, ele pegou e disse: rapaz, vamos, de repente Deus tem alguma coisa reservada pra gente lá. Eu disse: ele reservado o que no Cruzeiro de Cruz das Almas? Pelo amor de Deus, bicho, é só tumulto, só confusão, vamos perder jogo. Você me conhece, eu não gosto de perder, eu fico sem dormir. Aí ele insistiu, eu acabei indo. E foi uma surpresa. Eu cheguei lá, fui muito bem acolhido pelos dirigentes, Mário do jornal, me lembro bem. Tem um prefeito muito bacana, me esqueço o nome dele, era um médico. E aí a primeira coisa que eu fiz lá foi diminuir o campo, pedi para diminuir, eles me atenderam. E nós fizemos uma campanha incrível, cara, fomos vice-campeão do interior. Naquele ano nós ganhamos o Bahia e o Vitória, justamente que entraram Bahia, Vitória e Fluminense de Feira, que estavam na Copa do Nordeste, mais 3 de melhor campanha no interior. Que foi justamente, era o Palmeiras Nordeste na época, a Catuense e o nosso time Cruzeiro de Cruz das Almas. Então, assim, você tem que criar mecanismo, né, como a gente falou antes, né, criar um calendário estadual, mas que tenha disputa, né, que os times sejam bons e acabar com essa mesmice também, são os mesmos jogadores sempre, entendeu? São os mesmos treinadores. E isso daí, pra mim, sabe, eu gosto de qualidade, eu não gosto de ver jogo ruim também. Isso passa pelos dirigentes. Como eu falei antes, eu trabalhei no sul do país, né, no sudeste, melhor dizendo, mas no sul de Minas, no Pouso Alegre. Você vê jogadores incríveis, é outra cultura, né, é outro poder aquisitivo também. Mas eu fui trabalhar no Altos, que é Nordeste também, com jogadores diferenciados, salários maiores, entendeu? Eles ganharam até do Cruzeiro, Pouso Alegre, agora no Campeonato Mineiro, acho que de 1-0 no comando do Cruzeiro. É verdade. Tá lá bem organizadinho ele. E repare, cara, minha vida é sensacional. Nesse ano aí eu joguei contra o Cruzeiro, que o treinador parece que é uruguaio, uma coisa dessa. Joguei contra o Atlético Mineiro. Pesolano, acho. E o treinador é um turco, né? Um negócio desse aí, já não tá mais. E aí depois fui pro Nordeste e joguei contra o Paulo Souza, né? Um português. Então, assim, eu já tive muita experiência na minha vida, porque eu acho que a gente tem que repensar o futebol da Bahia. Nós temos que criar esse segmento todo aí de dirigentes, treinadores, jogadores, imprensa, discutir, criar a melhor formação de um calendário que possa ajudar todos a ajustar e oportunizar. Não é questão de ajuda, é questão de oportunizar as pessoas, oportunizar esses jovens, oportunizar os baianos, que nós temos uma população grande e acho que a Bahia gosta e respira o futebol também. Mas precisamos ter qualidade no produto também, porque senão ninguém quer, né? Eu fui jogar São Francisco contra Santo Amaro, uma vez lá em Santo Amaro. Acho que tinha mais gente lá do que em alguns jogos dos campeonatos baianos, né? E a gente vê a força do interior, a torcida do interior para as seleções, né? Do Intermunicipal. E outros jogos que a gente acompanha do Intermunicipal, final de Intermunicipal. E sempre quando você vai conversar com um morador local, o cara fala assim: rapaz, tal pessoa, lateral esquerdo, joga muito mais do que um jogador de Bahia e Vitória. E aí a gente repara mesmo que os caras, eles entendem, além de entender, tem realidade naquilo que eles estão falando, né? Muitos jogadores do Intermunicipal, infelizmente, o campeonato intermunicipal, ele não é ainda... por mais que seja um campeonato antigo, mas não é um campeonato ainda que é valorizado para o baiano, né? Para o baiano, ele não valoriza. A federação até dá o suporte necessário e tal, até onde eles têm, né? Porque é um limite muito grande que eles têm. Mas colocar esses jogadores para serem mais bem avaliados, eu acho que falta um pouco disso ainda. Porque o pessoal do interior fala: não tem atacante aqui que joga. E eu já vi jogadores matando a pau. Mas quando chega na hora, os caras não têm essa oportunidade. Cara, na verdade, sim, foi bom você falar nisso. Essa questão do intermunicipal, ele movimenta também, isso aí é um mérito também da federação.
E eu, você ter ideia, eu declinei de algumas equipes profissionais, porque eu estou fazendo, inclusive, um trabalho lá, fui em Simões Filho no ano passado, foi um trabalho sensacional. Em 12 jogos, perdemos apenas um jogo. Uhum. Desse time, alguns profissionais e alguns atletas Foi o de Simões Filho? foram jogar profissionalmente, como o Ebert, que é um destaque hoje, um volante, foi da base do Vitória, eu levei. Flávio, atacante também. O analista de desempenho trabalhou comigo também. E eu armei um time muito rapidamente, de muito pouco tempo, mas com o meu conhecimento, minha amizade, eu levei Paulinho, né? Um jogador de muita qualidade, jogou no Bahia, jogou em Portugal. Paulinho, um campeão europeu. Então, eu estou, inclusive, voltando para fazer esse trabalho em Simões Filho. Eu queria, nesse momento, Simões Filho, ele fomenta muito o esporte. Simões Filho tem muitos campos de várzea e tem um prefeito que ele se confunde com o esporte, né? Ele começou ali trabalhando na liga, ele é apaixonado por futebol. Aí, daqui a pouco, ele virou vereador. Ele hoje reformou o estádio de Simões Filho. Tá um brinco, uma coisa louca. Todo time quer jogar lá. Inclusive estão usando da minha relação com o prefeito para que eu possa levar alguns clubes para lá, mas isso aí não é uma coisa que depende de mim. Então eu queria nesse momento parabenizar o prefeito, o Dinha, por conta desse processo todo, até nas finais do campeonato. E eu estou voltando, né, para tentar organizar agora com mais tempo. Inclusive estou tomando algumas ações, eu espero que se concretizem, para que a gente possa fazer uma seleção ainda melhor do que nós fizemos o ano passado. Tem uma pessoa também que ajuda muito, que é a secretária de esporte. Ela não é secretária do futebol, são vários esportes, mas ela é uma pessoa que tem uma acessibilidade grande, está me dando toda a condição para trabalhar também. Lígia, a presidente da Liga, ela foi jogadora de futebol, jogava bem, né? Apaixonada por futebol, apaixonada por Simões Filho. E ela está fazendo o possível para que a gente possa fazer uma seleção bacana. E lá o povo me adora, o torcedor, entendeu? Tem um rapaz que trabalha comigo chamado Vado também, um cara dedicado. Enfim, todos lá em Simões Filho, e eu espero que as coisas andem para que a gente possa fazer uma campanha ainda melhor. Mas o que você falou é verdade, eu vi isso, né? Porque eu joguei no Intermunicipal. Você vai no interior, cara, tem mais público a ver no Intermunicipal do que no jogo do Campeonato Baiano. Então você tem que criar identidade, cara, sabe? Porque ali você está acostumado, é seu município, entendeu? Você fala, Santa Maria Cachoeira é como se fosse um Bavi, entendeu? Então assim, eu tive a oportunidade de jogar no Santa Maria Cachoeira, mas teve que tirar, porque a rivalidade era grande, teve que ir para Fonte Nova. Então, assim, você revela muitos jogadores, entendeu? Às vezes o jogador não tem oportunidade de estar na base do Bahia, do Vitória, os clubes pequenos faliram, infelizmente, e eles vão jogar Intermunicipal. Dali você pinça alguns. Eu posso citar o Wellington, você tá entendendo? Sim. Aquele volante que jogou no Vitória, jogou nos grandes clubes, aí ele veio do Intermunicipal. O zagueiro Wallace de Coité, jogou Flamengo, Corinthians, né? Então, repare, ele veio do Intermunicipal, o Liedson veio do Intermunicipal. Então nós temos que estruturar isso também. Eu acho que a gente precisava limitar o número de atletas de idade menor jogando, justamente para revelar esses atletas. Mas enfim, esse trabalho é bacana. Eu acho que precisamos, repito, fomentar o futebol como um todo na Bahia. Aqui em Salvador passa pela base e no estado todo passa, como você bem falou aí, pelas competições, melhores calendários e também por um Intermunicipal forte. Teve um cara que foi campeão, se eu não me engano, 8 ou 9 vezes do Intermunicipal, que ele é um marco do Intermunicipal, é Márcio Greik, é o goleiro. Ele já jogou no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, e foi campeão por Coité, São Francisco do Conde, vários times. Tem um atacante, Marcelo, também, que essa galera que eu tô falando é a galera mais veterana de Intermunicipal, né? O Pelezinho, que é de Santa Amaro, é um cara que, assim, todo ano ele tava jogando em Santa Amaro e a torcida de Santa Amaro já pedia ele, já em campo, né? Então, tem algumas peças, algumas pessoas que já são jogadores, né? Que já são figurinhas carimbadas de Intermunicipal. E esses caras viram até lendas, né? Em cada cidade. Você falou bem. Repare, cara, essa questão do Intermunicipal aí, eu fui treinador de Utinho, de Pelezinho, né? Marcelo. São um jogador de muita qualidade, como você bem falou. Márcio Greco não tive essa oportunidade de trabalhar com ele. Então eu vejo assim, o Intermunicipal é essa porta, né, que você abre ali para o jogador amador e muitos viram profissional, como eu falei. E tem aqueles caras que vivem disso, não quer jogar o profissional, porque o profissional, repare, nós estamos em fevereiro, muitos atletas vão ficar desempregados. E o Intermunicipal, ele fica empregado o ano todo, porque quando o cara tem qualidade, você já contrata ele em janeiro. Muitas prefeituras contratam. Eu tenho, por exemplo, agora em Porto Seguro, o treinador já está contratado, já formou o time dele, entendeu? Castro Alves, treinador, meu amigo, está contratado também, já está formando o time dele. Ele vai disputar
Intervale, que é como se fosse um campeonato sul-americano, entendeu? Não é Libertadores, a Libertadores é justamente o intermunicipal. Então, enfim, esse campeonato aí é bacana porque ele emprega os profissionais e por muito tempo, entendeu? Eu tô em Simões Filho desde o ano passado, né? E por isso eu declinei. Agora eu tive, né? Nosso Galícia aí, eu fico muito grato porque eu joguei no Galícia e eu tive o convite do presidente Manolo para assumir a equipe profissional, mas infelizmente não vai ser possível por conta dos compromissos que eu tenho. E quando eu estou no futebol, eu me dedico muito, entendeu? Muitas vezes eu abdico até das pessoas que estão ao meu redor, porque eu sou um cara... o futebol exige muito do treinador. As pessoas pensam que é dar treino e ir pro jogo. Pô, mas você administra muita coisa, entendeu? Você é a cabeça ali daquele processo. Você que comanda praticamente tudo. Então, enfim, agora, essa coisa aí do Intermunicipal é um campeonato charmoso, bacana, e que de amador não tem nada, né? Porque você treina ali todo dia, todo mundo recebe salário, bicho. E o bacana é essa coisa aí da rivalidade, né? De você chegar a fomentar, você melhora a economia da cidade, né? Você tem ideia, em Simões Filho agora, metade do time era da cidade, né? Em contrapartida, eu fui campeão invicto em Madre de Deus, só tinha um jogador titular da cidade. Quando eu cheguei em Madre de Deus, não tinha nem estádio. Depois de mim, até estádio tem. Então, sou um cara abençoado, próspero, né? Não, cara, não tinha, imagine. Os caras jogavam na praia, na corta-pé. E aí eu fiz uma equipe boa. Aí eles fizeram lá o campo e botavam arquibancada móvel dessa aí de carnaval. E aí se empolgaram, nós fomos campeões. E tinha um time sensacional também. E campeão invicto no Intermunicipal, pô, não é fácil, né? Você jogar dentro e fora, pressão, tumulto, briga. E ser campeão invicto é porque foi um time realmente de muita qualidade, né? Furam pneu, jogam pedra. Esse negócio desse intermunicipal na cidade movimenta mesmo, porque eu na época eu namorava com minha esposa, aí eu viajei pra Valente, que ela é de Valente, aí cheguei lá, o hotel é na beira do estádio. Assim, você atravessa a rodovia, eu fiquei na sacada assim. Era gente que não acabava mais chegando no estádio. Você via moto, via carro, via não sei o que, o pessoal com a bandeirinha de Valente. Eu acho que era Valente e Coité, que tem uma rivalidade ali. É clássico. Ou e você via... Ouro come. Oxe, você via assim o estádio, rapaz, era gente gritando, fogos e não sei o que. Movimentou a cidade. Movimenta a economia, movimenta tudo na cidade. Não para nada na cidade, é inacreditável. Vi um domingo assim que, tipo assim, a cidade tava sem ninguém. Quando você via, era a gente saindo como se fosse periferia, né? Chegando e tal, de moto, o pessoal parando e vendedor ambulante, não sei o que. Eu falava assim, rapaz, geralmente é um bavi. Geralmente os jogos são aos domingos, né? Aos domingos e no 3 horário horas da tarde, do jogo da Série A. É. Então, daí a gente já vê que os caras priorizam o jogo local do que o jogo da TV. E tava passando algum jogo na TV. Pra você ter ideia, em Madre de Deus, isso que você falou é perfeito. A prefeita lá, Carmen Gandarella, dia do jogo, né, a gente concentrava, ela me chamava na casa dela para eu tomar café com ela. E ela dizia assim para mim, você é importante, viu, meu filho, aqui na cidade. E eu dizia, por quê? Por conta disso, você movimenta a economia da cidade, né? Você fomenta o esporte. É uma mulher sensacional, né? Hoje, infelizmente, não está mais aqui, está no céu. Você vê, foi a maior prefeita de lá de Madre de Deus, construiu o estádio, melhorou a cidade, né? Enfim, hoje, infelizmente, não está mais aqui entre nós, deve estar no céu. E outros prefeitos fazem isso também. Eu tenho consciência, né, da minha importância e tudo aquilo que eu agrego também no futebol, no esporte. E você falou tudo. E tem as torcidas organizadas. Agora em Simões Filho mesmo nós temos uma torcida organizada que é show de bola. O pessoal vai, viaja, leva charanga, veste camisa. O pessoal gosta muito de mim. Eu me apego muito às pessoas, né? E é por isso que eu declinei de algumas equipes profissionais para continuar fazendo esse trabalho bacana lá. Porque não é só a competição, entende? Claro. Eu fico lá o ano todo e fico lá falando algumas coisas que eu penso do futebol, para que possa ser colocado em prática e a gente possa contribuir com o esporte de Simões Filho também. Com certeza. Vamos dar só uma pausa aqui nesse papo que tá show de bola para falar dos nossos patrocinadores, né? A galera que dá esse apoio aí para o podcast Papo Fute Baiano andar, né? Nosso staff hoje tá badalado, viu? Meteu uma lupa ali, uma Juliette. Acho que foi pra lembrar que ele também é um apoiador do nosso projeto, então ele botou uma Juliette ali. Mas falando de patrocinadores, aqui tá um dos nossos
apoiadores, né? AID Sublime, né? Que confecciona as nossas canecas personalizadas, tá bom? A Ângela aqui faz um trabalho sensacional. Você pode encontrar AID Sublime lá no Instagram, certo? @AID Sublime. Você pode pedir aí para seu esposo, sua esposa, familiar seu, dar de presente, né? Para um amigo, para a sua equipe aí. Pessoal, já teve pessoas que já passaram por aqui. O próprio Paulinho, né? O Neto, na verdade, o Neto Apolônio, que ele entrou em contato para fazer para a equipe dele, né? Que ele é fisioterapeuta hoje e ele já tá presenteando a galera aí. Também tá com a gente aí Açaí Salvador, do nosso amigo Edson Fabiano, ali em Canabrava, no Espaço Paralela Park. Não é isso, Rogério? Isso. Centro Comercial Paralela Park, Rogério aí com sua Juliette, sensacional, sempre me corrigindo. Centro Comercial Paralela Park, Açaí Salvador, viu? Melhor de Canabrava. Barber Frois, com nosso amigo Almir Frois. Barbearia ali em Canabrava também. Você pode ir lá dar o grau no seu cabelo. Não, Rogério? Barba, cabelo e bigode. Fazer o pacote completo aí com Almir. Procure Almir lá na Barber Frois. Beleza? A Pra Cima, que é a marca aí que veste a Bahia, né? Com positividade, alto astral. Nosso amigo Ed Carlos aí trazendo novidades. Essa camisa aqui, ó, é da Pra Cima, viu? Você vê essa marca aqui, meu irmão? Essa marca, já falei, é de sucesso. Você pode estar adquirindo a camisa tanto para você como para um amigo, o esposo. Tem peças femininas também, né? Tem vestidos, blusas, todas o que você quiser. Boné, tem até sunga. Eu tenho uma sunga da Pra Cima. Qualidade, viu? Essa galera aí. É de Carlos Maíra, ali no Shopping Graça Master. E você também encontra no Ateliê Casa 9, lá no Santo Antônio, além do Carmo, beleza? Chega lá na Pra Cima, diga que você é um telespectador do Papo Fute Baiano e você vai ter um desconto lá, viu? Aí já tô dando o canal aí pra Haroldo, pra ir lá na Graça lá comprar e presentear também alguém com a Pra Cima. A Rodlock Aluguel de Máquinas, o nosso amigo Rodrigão aí, que você pode entrar em contato com ele no próprio Instagram, manda um direct pra ele lá, Rodlock Aluguel de Máquinas, tá bom? Você tá fazendo aí sua obra, sua mudança não, eu ia falar mudança, mas é a obra, né? Com materiais, construção, material pesado. Construção, materiais pesados. Você aluga uma máquina aí para fazer tudo nos conformes, tá bom, galera? A PIR Soluções e Negócios, com o nosso amigo Paulo Sérgio e Ricardo Brandão, né? Com software, e você pode estar também melhorando o seu sistema, né? Computação com a PIR Soluções e Negócios. E a Wolfit, que é a academia de Canabrava, a melhor academia de Canabrava. O Wolfit, o staff aqui tá lembrando que é conhecido ali em toda a região como a Academia do Guto, né? Mas é isso mesmo, a galera conhece como Academia do Guto, ou a nossa academia, ou o Wolfit. Você encontra a gente, né? E você vai encontrar a gente por lá, tá bom? Também, tanto o Guto como eu, como os nossos professores lá, para você ter saúde, bem-estar, treino de alta performance, intensidade e tudo mais. Beleza, galera? E vamos falar também do nosso amigo Rogério, né? Que é Rogério, agora deu um branco aqui, viu? Na mente. Dê uma lembrada aí na sua marca. RS Fotografia e Filmagem, que faz aqui o nosso apoio, né? O nosso staff, ele tá também fazendo aí eventos, fotografando o seu evento, 15 anos, aniversário, casamento, velório, batismo, batizado de boneca, tudo que você imaginar. Aniversário de cachorro. Aniversário de cachorro, se você tiver aí, pode chamar esse homem, Rogério, RS Fotografia e Filmagem. Tá bom, galera? Aí, ó, fala aí. Roger Cinema e Vídeo. O Instagram desse homem, pode chegar lá com os melhores da Bahia. Valeu, galera. Vamos dar continuidade aqui com o Haroldo, a nossa entrevista que tá sensacional. Haroldo, quando você chega
pra trabalhar no Bahia? Que ano foi, assim? E quais jogadores você conseguiu revelar e mostrar pra gente, né? Porque muitos ficam pelo meio do caminho, né? O caminho eu estive na base do Vitória, estagiando lá em 17. Hoje eu me surpreendi que o meio-campo que era do meu time estava no Palmeiras, voltou hoje e assinou com o Bahia umas 2 semanas atrás, Jota. E assim, muitos ficaram pelo caminho. Quem foi assim que você revelou pra gente, que muita gente não sabe ou não se lembra, que passou pelas suas mãos? Na verdade, assim, cara, eu cheguei em 2014 no Bahia, levei lá 4 anos e meio, enfim, 2013 eu acho, 2014. Aí, se eu começar a falar de jogadores que trabalharam comigo e viraram, a gente só vai terminar amanhã. Tem problema não. Mas enfim, eu fui muito feliz, né, porque eu pude trabalhar onde tem base de verdade, ou teve base de verdade aqui na Bahia. Foi o Vitória 2 vezes, o Vitória foi tido a vir por muito tempo como a melhor base do Brasil, né? Depois trabalhei no Real Salvador, num projeto de empresários que eram dissidentes ali do Vitória. E depois trabalhei no Bahia também, que foi o meu trabalho, assim, de mais tempo, né? Que foi um trabalho fantástico. Então, assim, esse futebol é um processo, né? Que você revela jogadores, né? E você tem equipes, não passa apenas por você. Então eu tive a felicidade. Aí passa por observadores técnicos, um preparador físico, enfim, toda a estrutura. Agora, logicamente que o treinador, né, que ele ganha os louros disso, porque o treinador, repito, não basta você dar treino, né? Você tem que ter acessibilidade, ter conhecimento. Por exemplo, você às vezes muda a posição de atletas. Aconteceu isso algumas vezes, porque às vezes naquela posição, na função que ele vai exercer, ele não vai virar um jogador. Isso aconteceu algumas vezes. Mas enfim, como eu comecei no Vitória, eu tive a oportunidade de trabalhar lá com, como eu disse, o Wallace, o Wellington, um cara fantástico, que chama-se Alan Santos, né? Me deu o livro dele, me deu uma camisa do Santos autografada, me deu uma camisa da Chapecoense. Trabalhei com o Elkson, com o Marquinhos, com o Adriano. Então, repare, jogadores de muita qualidade técnica, entendeu? Aí depois no Real Salvador, fui trabalhar com o Guilherme, que na base foi o maior jogador de base que eu trabalhei. Depois o Guilherme foi pro Cruzeiro, né? Aí foi pra Ucrânia, voltou no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, depois veio no Bahia. Jogou no Atlético Mineiro e jogou no Bahia aqui. No Bahia, ele quando veio aqui também, com o Atlético do Paraná, ele me deu uma camisa dele. No Bahia me deu uma camisa também, Guilherme é muito carinhoso comigo. Aliás, todos esses jogadores que trabalharam comigo têm um carinho muito grande. Fui treinador de Apodi também, né? E Apodi hoje também é uma realidade. Hoje tá no Goiás hoje, né? E depois, quando eu fui pro Bahia, aí também foi uma enxurrada de jogadores, né? Depois trabalhar com o Jeanzinho. Pra você ter ideia, eu tirei Jeanzinho de uma final sub-18 porque ele brigou no campo. E muitas vezes você tem que... muito obrigado, viu? Muitas vezes você tem que tirar o jogador, porque a disciplina é muito importante e você está criando uma situação da formação, né? E você formar o homem também. Aí no Bahia eu trabalhei com o Jeanzinho, eu trabalhei com o Everson, um zagueiraço, não sei porque esse rapaz não vigou. Juninho, que era um meia esquerda, né? Eu trouxe do Vitória, depois botei no Bahia e botei de lateral esquerdo, porque como meia esquerdo eu acho que ele ia ter dificuldade, porque ele não fazia muitos gols, não dava muita assistência. Ele tem muita construção de jogo, muita personalidade, então ele vem por detrás, e aí como lateral ele se encaixou bem. Vai disputar a 3ª Libertadores seguida, campeão do Nordeste pelo Bahia, pelo Fortaleza, só joga em time grande. Eu trabalhei lá com o Yuri, eu trabalhei com Rômulo, cracaço, tá no exterior aí. Eu trabalhei com o Brumado, com o Zé Roberto, Bruno Paulista. Eu trabalhei com o Éder, que hoje não sei como é que o Bahia deixou esse cara sair de graça, é uma piada. Matheus Peixoto, enfim, para a lateral esquerda. E no Bahia foram 6 jogadores do Sub-20 que foram para a seleção brasileira. Eu poderia citar aqui Jean, Pará, Ramírez, esse último, o Eric, Rômulo, Eric Ramírez, enfim. E Rodrigo Becão, que hoje joga campeonato europeu contra Messi, contra Cristiano Ronaldo. Então, jogadores, o Becão saiu aqui de São Caetano, ali de Cajazeira, né? Ele veio da periferia e ninguém dava nada por ele. Hoje é uma grande realidade. Para mim é um jogador que logo vai estar nos maiores clubes da Europa, né? E, enfim, hoje está seguindo uma carreira bonita, tá aí ricão, graças a Deus, Deus abençoe ele. E eu segui no meu caminho também, né, nesse processo todo, muito contente na base. Agora que eu cheguei com o Bahia em 2 finais nacionais,
4 entre os melhores do Brasil, entre os 4, 5 melhores do Brasil. Eu pude jogar contra Shailo, Militão, Wellington Nem, Felipe Coutinho, você imagina, Vinícius Júnior, eu de um lado, ele do outro ali. Então, eu dirigindo, logicamente. Então, uma experiência bacana demais. No Vitória, fui campeão sub-15, sub-20. No Bahia, campeão sub-20. No Real Salvador, fui campeão da Copa do Nordeste, campeão 3 vezes em São Paulo, em cima do Internacional de Porto Alegre. Então, minha carreira, graças a Deus, eu fui muito feliz, muito abençoado. O Papai do Céu foi muito generoso comigo. E eu gosto muito desse processo da base, né, de contribuir com o ser humano, eu gosto de contribuir com as pessoas, poder fazer com que as pessoas melhorem na vida, né? Eu acho que esse é um legado, Deus me botou aqui para isso. E eu, quando eu tenho essa oportunidade, eu faço, repito, no projeto agora. Eu espero que isso se consolide. Eu espero que os empresários possam ir lá no Galícia, na APS, e possam ajudar o Galícia para que a gente... Não é só ajudar, não é botar dinheiro, é fazer uma parceria. Sim. É que o pessoal acha que ajudar é só botar dinheiro. Botar dinheiro, e não tem nada a ver, tem que ter uma contrapartida. A estrutura lá é muito boa e a gente precisa, sabe, mudar. Às vezes você tem um conhecido, tem outro, joga bola, você não tem onde botar. Hoje o Bahia é muito longe de Herdávila. O cara não tem dinheiro para ir no Fazendão, você imagina de Herdávila. Né? Então, eu acho que a gente precisa reformular esse processo do futebol do Bahia para que a gente possa oportunizar esses jogadores. A gente vê que a localização é algo muito importante no futebol de Salvador, por exemplo. O Vitória, muito tempo ali em Canabrava, né? Para alguns a realidade era muito longe. Hoje em dia com o metrô, essas coisas até facilitam um pouco mais. Bahia era no Fazendão. Acho que a base ainda continua hoje no Fazendão ou já tá lá em Dias Dávila? Parece que as categorias menores, né? Mas tá uma situação... O Fazendão hoje tá ali muito depedrado. Acho que a gente precisa... sei lá, talvez... Não sei se com o Grupo City o Bahia vai manter o Fazendão. Porque... difícil, cara, essa questão de mobilidade. O carente já tem dificuldade de ir. Justamente. Né, você imagina para Dias Dávila. Mas o Bahia tá do sub-14 para baixo no Fazendão. No Fazendão. E aí, quando você surge ali no centro praticamente, né? No centro empresarial de Salvador, porque o Parque Santiago é perto do Iguatemi ali, né? É de tudo. Perto de tudo. Então, uma estrutura daquela para a condição que o projeto tem a oferecer, né? Pode tirar muita gente da vulnerabilidade, pode dar oportunidade para muitos jogadores aparecerem ali. O Ipiranga, na época que o Emerson estava lá, tentou também trazer aquela coisa, poxa, na Vila Canária, né, a galera ali daquela região toda para participar do projeto mesmo da base. O time profissional também estava tentando embalar. Mas, e o que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, eu morei um ano em São Paulo e toda esquina tinha um campo. Todo lugar tinha um clube. Tirar pelo Juventus da Moca, e outro Portuguesa, e outros clubes que estão ali dentro da capital, claro, guardada a sua devida proporção, né? São Paulo é grandiosa, né? Mas em todo lugar tem um campo que você pode treinar. Aqui em Salvador, hoje em dia que está melhorando essa questão, porque os campos sintéticos têm vindo, né? E tem melhorado um pouquinho mais. Mas mesmo assim, os campos de barro foi o que nos supriu aí por muitos anos. Então, essa questão de mobilidade é muito importante, questão de localização, e que a gente perde muita joia aí por conta disso. Não tem, você foi feliz demais. O Galícia, como foi falado, que é perto de tudo. Não tem como, sabe, cara? E você chega ali, você chega andando no Galícia. Se o cara quiser vir ali do Vale das Padeiras, ele vem andando. Se quiser de Brota, ele vem andando aqui da região. Eu andei muito por ali pra chegar em Galícia. É verdade. Então, assim, o que precisa é a gente organizar direitinho, né? Tem um presidente que é um cara, sabe, muito inteligente, tá batalhando muito, mas tem dificuldade financeira, né? Ele até explorou, vamos movimentar a base. Eu disse, mas como? Eu preciso trazer os profissionais, sabe? Aqueles profissionais foram alijados de Bahia e Vitória. Hoje, nada contra, sabe, cara, o de fora, porque eu já trabalhei fora, seria uma incoerência de minha parte ter alguma coisa contra, né? Já trabalhei em vários estados. Agora, se os melhores profissionais da base são baianos, você tem que oportunizar os baianos aqui. Aí você vem Paulo Carneiro, eu pensei que ele ia dar um jeito no Vitória. Aí, o cara tinha fórmula ali, você tá entendendo, cara? Ele tinha ali, as pessoas trabalharam com ele, que foi sucesso. Aí ele vem e traz os caras do Atlético do Paraná. Enfim, deu o quê? Nada. O Bahia começou, depois que uns 2 artistas, quero nem citar o nome deles, foram pro Bahia. O que foi que aconteceu? Acabou com a base. Como é que você sai de um time para que chega em 2 finais nacionais?
4, 5 ventos melhores do Brasil, 6 jogadores da seleção brasileira, para o fiasco que é isso aí. 20º no campeonato de 20, sabe? Não chega na final, um não chega na final do Sub-15, outro não chega na final do Sub-17, ou não chega na final do Sub-20. Uma estrutura com que é gasta, piada, tá tudo errado. E ninguém faz nada. Algum mistério deve ter. Então, eu espero que o Galícia possa ter essa oportunidade de priorizar a base e a gente possa estar ali coordenando esse processo, se for a vontade deles, logicamente, e oportunizar esses grandes profissionais que estão alijados de trabalhar, mas que têm muita competência. O Sub-20 vai começar agora, né? Antigamente, eu lembro que eu disputei o Sub-20 2012 e a gente fazia preliminar do time principal, né? E era um campeonato ida e volta, o Campeonato Baiano, quando o calendário permitia isso. Hoje em dia não permite mais, aí os caras têm que ter tiro curto, né? Que falam. É o campeonato rapidão, que são 9 rodadas, e aí quem consegue, quem não consegue... Repare, você pega ali em São Paulo, no Rio, tem campeonato sub-8, sub-9. Quer dizer, como é que você quer ter um estado forte no futebol se você não tem os campeonatos? Se você, base lá. Se você não fomenta, se você falou tudo, tem coisa melhor do que o sub-20, o sub-17, tá jogando uma pra eliminar, ficar olhando o profissional, ficar dizendo, um dia eu quero estar ali. Quer dizer, o cara tira isso, pô. E com essas arenas agora, que são sensacionais, acho que elitizou o futebol também. Vai lá, é branco e rico, meu amigo. Porra, quanto é ingresso? 80 pau? Sócio, bermuda e camiseta, quem não pode ser sócio não quer ser sócio, quer ir no jogo. Não pode. Aí é uma piada. Uma dificuldade. A população aumenta e as arenas são menores. Como é que você já viu isso aí, rapaz? Pô, como é que o Bahia bota 114 mil contra o Internacional de Porto Alegre? Hoje só pode botar 50 mil contra o Internacional, contra o Fluminense, pra não falar uma bobagem aqui. E aí só pode botar 50 mil hoje. Vá na Fonte Nova, vê se o cara pobre tá lá. Pô, é uma questão até de Ariana na Fonte Nova. É uma piada isso, rapaz. Cara, eu assim, não é que eu seja saudosista, não. Mas me lembro na Fonte Nova, eu pegava meu ônibus cheio ali no Rio Vermelho, parecia uma lata de sardinha. E aí, porra, passava por debaixo, quando eu pagava o ingresso, ficava na minha arquibancada lá quente. Eu caía aquelas coisas na minha cabeça, eu tomava minha banhinha, mas saía dali feliz, satisfeito. Sabe por que meu time jogou? Sabe, hoje você não tem identidade, o cara não fica mais... o futebol mudou. Minha pergunta é uma. Mudou, mas mudou pra melhor ou pra pior? Essa é a questão, entendeu? E quanto ao futebol da Bahia, é isso que a gente tem discutido aqui, cara. É fomentar a base, fomentar os campeonatos estaduais, regionais, fomentar o intermunicipal, criar oportunidade, tirar as pessoas dos vícios, da ociosidade, das coisas ruins, entendeu, cara? Você vê hoje, as meninas engravidam com 11, 12 anos, um absurdo. Um absurdo, cara. Mas engravida, ela não engravida sozinha, não. Às vezes é aquele malandro que tá ali sem fazer nada. Ele podia estar ocupando, treinando, viajando, jogando, estudando, tá certo? Então a gente precisa, cara, mais do que nunca tomar conta, cara. Sabe? O esporte é a ferramenta, não tem outra. Entendeu? Infelizmente, sabe, eu sou um cara assim, eu sou entusiasta disso, quero muito transformar, como eu já falei antes, a vida das pessoas. Eu acho que eu vim para isso no mundo. Já contribui muito, graças a Deus, que quando eu vejo um atleta que ele veio da periferia, ele fazendo sucesso, ele comprando casa, carro, sabe? Ele criando a situação dele na comunidade dele. E, pô, cara, esse cara que tava ali, quantos relatos você vê aí? Pô, o futebol mudou minha vida, né? E ele aí ajuda a mudar a vida de tantos e tantos outros. Então, eu repito, eu acho que a gente tem que olhar o futebol como uma coisa muito séria, tá certo? E melhorar sobre todos os aspectos para quem tem o prazer de ver os jogos. E essa coisa é muito importante. Eu me lembro no Galícia, às vezes no ônibus só viajava o profissional e o sub-20. E era uma festa, sabe? Aqueles garotos ali, eu chegava cedo para ver os treinos dele. E ali eram muitos jogadores. Sim. Claudão, zagueiro, jogou aí no Brasil, no exterior. Rizuti, jogou em grandes clubes. Cristiano, jogou, sabe? E o futebol da Bahia, eu joguei no time, aquele que eu escalei, todo mundo era baiano, não tinha ninguém de fora. Ou seja, você tem condições de fazer isso hoje. Agora, falta investimento. E se não tiver dentro do CT, né, essa proximidade, o time principal, né, o profissional que a gente fala, com os times da base, você não vai criar esse vínculo. O cara fala assim, pô, eu quero chegar que nem o cara tá chegando lá. Ou até mesmo ter um contra, né? Que antigamente tinha muito. O time principal jogar contra o sub-20, o sub-20 jogar contra o sub-18. Então, você fazia aquele negócio ali e o couro comia, porque o time acima não queria perder pro time abaixo.
Então, hoje em dia, você perde um pouco isso. Às vezes tem, mas é uma dificuldade para você conseguir botar um contra, porque o treinador do principal... Não, deixa aí, não é... Vamos botar aqui, eles mesmos vão jogar entre eles, faz o coletivo lá e aquele negócio. Então, quebra um pouco isso, esse vínculo, né, base com o time principal. Pra você ter ideia, no passado aí, no intervalo dos jogos, entrava aquele garotinho de 10, 11 anos, que é da base. Então, o menino, primeiro, ele tá conhecendo o estádio, ele tá conhecendo os camarins, vestiário, aquela coisa toda, ele tá jogando no estádio com o torcedor vendo. Isso forma um atleta. Exatamente, você tá entendendo? Você tem que votar, a Arena não pode, não deixa não. Por que não deixa? Vai estragar o quê? Pelo amor de Deus, é uma piada. Isso Agora os homens do futebol não mudam isso, cara, eles se acomodam. Sabe por quê? Cara, eles pensam só neles. É porque eles querem as grandes competições, porque tem dinheiro nas grandes competições. Claro. Eles não pensam de uma forma global, de uma forma geral, infelizmente, entendeu? Mas, enfim, eu espero que um dia mude, que tenha pessoas que entendam a necessidade. Cara, ninguém vive sozinho, né? Olha quanta gente bacana tá aqui, o material que está sendo produzido aí o mundo inteiro. Então você precisa de ter uma família, você precisa de ter uma mulher, né? Você precisa de ter amigos. Então você precisa excluir menores. A gente tem que ter hoje, eu sempre morei no Rio Vermelho, como eu falei, eu não tinha nem chave de casa, entrar pela varanda, minha casa era grande pelo portão. Hoje eu moro num apartamento, são 4 chaves para entrar, porque é tudo trancadinho, por conta da violência que nós estamos vivendo, entendeu? Então nós temos que nos preocuparmos com isso. Hoje, antigamente você andava na rua com tranquilidade, à noite, de madrugada, hoje você não anda nem de dia. Então nós temos que nos preocuparmos com isso, rapaz. Então se nós não nos preocuparmos com isso, o esporte é uma grande ferramenta, o futebol, todos os esportes é a maior ferramenta, é quem prega mais, porque você bota ali 22, né? Qual esporte que você vai botar 22? Então, fora o reserva, enfim. Comissão. Então, exatamente, cara. Então eu me preocupo muito com isso. Eu, quando vou nos lugares, conversar com dirigentes, eu falo agora, nem sempre eles têm boa vontade, nem sempre eles querem fazer o melhor, porque, repito, eles pensam muito e olham muito para eles. Haroldo, como é que um cara como você, o Bahia deixa, sabe, tanto você quanto o Edson Fabiano, que ganharam bastante títulos, revelaram bastante jogadores, deixam sair assim, como se fosse um ninguém. A verdade é essa. São coisas assim que não tem explicação. Tem gente, às vezes, que dá entrevista querendo explicar, mas não consegue, entendeu? Porque é absurdo, cara. Você delega poder às pessoas que vêm de fora sem conhecer o histórico do cara ali, sem conhecer nada. Tem alguns, por exemplo, essa questão de Becão. Um amigo meu ligou pra mim, pediu pra ele treinar, simplesmente botei logo no grupo principal, que assim, você liga pra mim, eu não boto ele pra fazer teste lá com o pessoal interno, já boto no grupo pra ver se joga ou não joga, meu amigo. Aí o cara foi lá, mostrou qualidade, né? Não foram as melhores qualidades, depois ele foi trabalhado, mas eu vi algumas coisas que às vezes que me deu foi o futebol, não foi a faculdade, não foi o curso, características do jogador. O jogador tirava a bola rápido, mas não tinha uma boa construção de jogo. Eu empurrei ele mais para trás, porque ali ele ia me servir. E claro que com trabalho, com treinamento, ele melhora. Sim. Hoje, o Rodrigo, além de ser rápido, ter um bom biotipo, chega forte, ele já melhorou a saída de bola dele, a construção de jogo. Treinamento. Então, repare, a facilidade de você ter um baiano trabalhando na Bahia, porque você conhece muita gente da Bahia. O cara tem um bom jogador no Vale Expediente, ele liga. Lá em Tuberá, me liga. Pô, o cara tá lá em Porto Seguro, me liga. Não, pode trazer. Agora você vai arcar com a despesa dele aqui, bota no alojamento, beleza. Quantos jogadores viraram assim? Aí eu vi um cara de São Paulo, por exemplo. Quem conhece ele aqui? O cara da base do Bahia, você conhece quem é que tá lá? Já falou com ele alguma vez? Não. Então pronto, nem vai falar. Então como é que você vai botar um jogador no Bahia? Me diga aí. É difícil. Então, essa é a dificuldade. Agora no Galícia pode me procurar, viu? Você bota lá 200 jogadores. Agora pode jogador bom. Então, a questão é essa, entendeu? Tem vaga pra ele? Ele falou bom. Não é minha boca, não. Rapaz, eu tava lembrando aqui agora que eu tava conversando, né, com minha sogra. E aí, minha sogra uma vez falou sobre o Festival Primavera. Né? Não sei se você vai lembrar, Haroldo, mas antigamente tinha muito isso, né? As escolas públicas, os colégios públicos de Salvador, montavam os times de vôlei, de futsal, futebol, basquete, a zorra toda. E aí chegava lá nesse Festival Primavera, tinha os times, e aí tinha tipo um torneio, né? Que eles jogavam. E isso movimentava as escolas públicas. E isso fazia com que o menino, a menina, eles
psicologicamente ficassem concentrados que todo ano teria um campeonato para eles disputarem, seja no futebol, seja no vôlei. Hoje em dia, não tem nem mais interclasse nas escolas públicas. Imagine, eu lá em 2008 não, que tava viajando, 2006, eu lembro que eu joguei interclasse no Rotary, ali em Itapuã. O couro comia. Arquibancada assim, ó. Foi entre o intervalo do turno matutino e a primeira aula depois do intervalo. Os professores liberaram para todos os alunos assistirem a final. Aquilo ali movimentava a escola. Hoje em dia, infelizmente, não tem. Hoje em dia não tem mais nada. Repare, a minha formação no futebol, eu fui futebol de rua. E o que é isso? Você joga pelada ali no seu bairro. Eu jogava rua, uma rua contra a outra. Você lembrou bem. Eu estudei no Manuel Devoto ali, pertinho da minha casa. Eu joguei o futsal ali, uma quadra sensacional no Manuel Devoto. E eu joguei segundo ano. A final foi segundo contra o terceiro ano. Nós ganhamos, eu fiz 3 gols da final. Quer dizer, aquela coisa movimentava também. É o que você falou aí, você acabou de falar interclasse, aquela coisa toda. Mas não tem, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de... O poder público, o esporte, futebol, pelo amor de Deus, pô. Ajuda demais. Pô, tô querendo tirar a educação física da aula. É piada pra esses caras. Rapaz, não sei, essa geração difícil, aí, cara, sei não, cara. Esses caras tem que, sei lá, acho que tem que conversar com esses caras, beliscar, que eles estão viajando aí, entendeu? E, enfim, eles fazem pouco demais. Demais. E acha que faz muito, né? Reforma um campo ali, acha que, o que eu fiz, reformei o campo. Sim, e as condições para usar o campo, né? E, pô, olha a comunidade, repita, olha o cara mais carente, cara. Nós precisamos, porra, dar vez e voz a esse povo, rapaz. Justamente para o cara se inserir no processo. Cara, eu vou lhe dizer, minha vida foi sempre muito bacana, mas muito dura, muito difícil. Hoje, por exemplo, um amigo meu, o Carlos Amadeu, o saudoso Amadeu, disse, pô, você vai em cada time danado, que eu ia assim, pô, Camaçari, Cruzeiro de Cruzal, você, pô, Haroldo, não sei o quê. Amadeu, pô, eu tenho que trabalhar, bicho, eu tenho que educar meus filhos, tenho que botar em boa escola, eu tenho que me virar, então... Não sou rico, não. Hoje meu filho, pô, tá nos Estados Unidos, tá no México, passeando. Porque eu criei bem, claro. Entendeu? Dei uma base e, logicamente, ele se vira, porque ele é competente naquele que ele faz, os dois são. Enfim, então, eu acho que a gente tem que cuidar do jovem. Eu preciso passar nos lugares com tranquilidade, com meu celular falando, sabendo que ninguém vai levar, com meu relógio, sabendo que ninguém vai tomar, sabe? Sem medo de tomar um tiro. Eu sempre joguei futebol no Nordeste, na Santa Cruz, no Vale das Pedrinhas. Hoje você tem dificuldade de ir lá. É mesmo. Você parar com isso, cara. Então a gente precisa pensar de uma forma mais macro, tá? De qualquer forma, enfim, muitas vezes eu penso que eu estou pregando no deserto, mas não vou parar que um dia, se não for nessa classe de político aí, certamente um dia vem gente bacana aí para poder melhorar. É difícil trabalhar com esporte hoje na Bahia e no Brasil. Haroldo, quando não tá fazendo nada assim, já vi umas 2 vezes lá na arena, viu? É amante mesmo do futebol, não tem jeito, né? Mas como é que... A gente tava aqui antes, em off, vendo vendo o livro aqui, e, esses jogadores aqui falando e tal. Como é hoje ver esse time do Bahia, esses jogadores que aí estão, falando do Bahia, mas do Vitória também. E você não vê um cara que se identifique com o Bahia em si. E agora, principalmente com o City, realmente não vai ter, né? Porque é só o dinheiro. Dinheiro pra mim, só o dinheiro, e acabou. No Vitória mesmo, Jesus. Eu fico com pena quando eu converso com o Pequinho, não sei se você conheceu, preparador físico. E ele fala, pô, me tiraram de lá, eu com não sei quantos anos de serviço prestados, ganhei Copa Nike, ganhei não sei o quê, e você não vê um cara hoje identificado com o clube. É inacreditável. Eu não consigo ver um jogador desse elenco do Bahia e chega assim, pô, bata no peito. Não, galera, isso aqui é por vocês e tal. E eu acho que não é problema da SAF. Eu acho que é problema dessa geração, porque Vitória também é a mesma coisa. Mercadológico, virou mercado do futebol, infelizmente. Não, cara, eu sou um aficionado por futebol, né, cara? Minha vida, um cara humilde do Rio Vermelho, mas futebol, eu conheço o Brasil inteiro. Conheço não, já fui no Brasil inteiro, que conhecer você tem que ficar ali muito tempo. Mas já fui no Brasil inteiro por conta do futebol sem gastar R$1. Nunca gastei dinheiro viajando.
apareci para o Brasil e para o mundo por conta da internet, das partidas ao vivo, por conta do futebol. Então eu sou um aficionado. Meu negócio era quarta e domingo para Fonte Nova ver jogo. Mas ultimamente eu tenho deixado de ir, porque a qualidade ela é ruim. E tem algumas coisas que eu não entendo. Eu não gosto de citar nome de jogador, mas pô, hoje o Bahia tem um meia aí, que há 3, 4 anos, o cara faz 2 gols no ano. Não existe isso no futebol. Douglas fazia 40 no ano, o cara faz 2 e o cara joga, e quando sai do time, ninguém diz que fez falta. Pô, mas se o cara é um mais ou menos faz falta, porque é tudo ruim. Então, repare. É o 10 não, né? Não é, você falou é ele mesmo. Aí você falou Pequinho, pô, sensacional, o cara mais forte do mundo. Grande preparador físico, multicampeão, tinha identidade no clube, trabalhou muito tempo. O cara demite, o cara chega lá e demite. Você bota um gestor que não conhece ninguém, você não, rapaz, aqui o processo, esse cara em vez de ajudar, atrapalha como? O cara tem identidade, tem vínculo, o cara gosta daquilo, o cara se apaixona. O cara, quando ganha, tá feliz, quando perde, chora. Isso mesmo. Aí o cara, rapaz, eu trabalhei na base, ali, de uma certa forma, você é o segundo pai, você cuida do menino, você mostra, você corrige, você dá dura, você bota no lugar certo, você educa, tá certo? Isso mesmo. Muda, cara. Aí você traz um cara sem identidade nenhuma. Pega aí o Bahia, quantos treinadores eles já trouxeram de fora aí? Qual que deu certo? Até preparador, treinador de goleiro, uma piada que esses caras fazem, emprega os amigos, rapaz. Ó, repara, vou contar uma história rapidinho aqui. Copa do Brasil, uma das primeiras que eu cheguei entre os primeiros aqui. Aí chegou lá, eliminamos o Cruzeiro. Empatamos aqui, demos porrada lá. Depois, o treinador do Cruzeiro, que foi eliminado por mim, vai ser meu coordenador. Ele perde pra mim, vai ser meu chefe. Piada, meu amigo. Quando eu vi que o cara chegou, ele todo sem graça, melhor, tudo bem. Eu tenho uma boa conversa com ele, que sou sossegado, me dou bem com todo mundo. Quando eu não me dou bem com o cara, porque o cara não presta. Isso aí você pode ter certeza. Então, repare, quer dizer, não pode, mas por quê? Porque o cara que estava aqui na gestão era mineiro, contratou ele, que é meu amigo dele. Pô, será que não dá para enxergar isso não? Pô? Tem que desenhar, meu amigo? É bem simples de entender. E os caras estão aqui, eu repito, eu agora numa escolinha, repito, numa academia de futebol, eu estou trazendo o Arquimedes, ele trabalhou no Bahia, no Vitória, Real Salvador, estou trazendo Glauco Galdense, trabalhou no Bahia em vários clubes profissionais, Mauro Luz trabalhou no Bahia em vários clubes profissionais. Então, numa escolinha, repare, eu estou montando uma equipe top de base. Então, quando o cara chega na nossa escolinha que ele olha, ele diz, pô, bicho, só tem fera aqui que eu vou ficar, pô, aquele Haroldo Moreira, da Copa do Brasil, aquele cara trabalhou no Campeonato Brasileiro, meu filho tá bem entregue, entendeu? Então, repare, era para ter 20 alunos, tem 200. Justamente. Então, pô, porque as pessoas são sérias, o cara quando chega, vê, enxerga. Então, bicho, eu vejo, sabe, você põe os caras que não têm identidade nenhuma com o clube, esses caras que são presidentes de clube, com todo respeito, meu Vitória amigo. agora, se eu não me engano, voltou. Carlão. Voltou. Carlão, né? Acho que o Laelson Lopes também. Eu também acho que voltou. Mas tem muita gente boa que esses caras poderiam aproveitar. Porque melhora o trabalho, rapaz. É questão de números. Veja antigamente, veja hoje. Sim. É simples assim, entendeu? Mas não, aí chega o cara, começa, não, porque aqui a metodologia, porque os processos, porque eu sei o que, pererê, mas não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Pô, pelo amor de Deus. Fulano de tal tá jogando, botou lá 4 no profissional. Não, beleza, ótimo. 4. Mas algum joga bola? A questão é essa, qual o resultado efetivo que você vai ter na prática? 0. Entendeu? E repito, nada contra quem é da faculdade, porque também fiz faculdade. Mas não é fácil você mudar um jogador de posição, ele se adaptar e seguir o caminho dele, entendeu? Dá treino, todo mundo dá, a internet tá aí. Entregar o colete, né? O diretor com todo respeito à pessoa, né? Mas o diretor de futebol do Vitória deu uma declaração numa coletiva, que isso deixou... Acho que a metade ou mais da metade da torcida do Vitória indignada, a imprensa também. Ele falou assim, eu acho que eu estou sendo incompetente. Eu acho que eu estou sendo incompetente. Aí o cara falou assim, rapaz, como é que o cara dá uma declaração dessa? Por mais sincero que ele está sendo, mas eu acho que estou sendo incompetente na situação real do Vitória. Jogadores que não estão rendendo nada. Jogadores que, assim, na minha opinião... Tinha que ser demitido do elenco do Vitória. Na saída da coletiva. Justamente. Do elenco do Vitória dá pra aproveitar uns 2, 3 jogadores, sendo que... uns 4. Sendo que 2 já eram do ano passado e 2 foram contratados. Eu tô dizendo de 25 jogadores, de 30 jogadores, os que podem ser aproveitados. Infelizmente. Porque eu fui pra último jogo antes do Barcelona, fui pra Vitória e Náutico. Vitória, se botassem 11 caranguejos amarrados de corda naquele segundo tempo, fazia gol no Vitória. Então, não tirando o mérito do Náutico, mas os caras passeavam na zaga do Vitória, no meio do Vitória. O Vitória não tinha um esquema tático definido, mas
o time é limitado. E o diretor de futebol chega e fala, eu acho que eu estou sendo incompetente. Imagina uma situação dessa. Cara, em rede nacional, para um clube que tá defasado, tá caindo, e o cara fala que eu estou sendo incompetente. Mas esse aí não foi o que perdeu em Minas e foi ser o coordenador dele, não, né? Não. Não, é o... Tem nome engraçado, o sobrenome dele é Montemor. É isso mesmo. É ele? Acho que é isso. Infelizmente, Haroldo. Não, eu sei, tem uma passagem minha no Bahia também, um campeonato brasileiro no Rio Grande do Sul. Jogamos contra Corinthians, Botafogo, só jogava contra time grande, viu, bicho? Cada embate, cara, mas meu time era muito Cada jogão, hein? Só jogão. Aí nós ganhamos do Corinthians lá, aí teve um dirigente, estava aí dirigindo a base do Bahia, ele no grupo institucional de trabalho, né? Ele botou lá, esse é o pior Corinthians que eu já vi, ou seja, desvalorizando o nosso triunfo. Assim, cara, desse tinha que ser demitido na hora, né? Mas não, ficou e demitiu as pessoas, demitiu quem ganhava, depois ele foi embora, porque na verdade ele não ia se criar nunca aqui, porque ele não tinha empatia com a Bahia nem com o Bahia. Mas enfim, esse tipo de situação que você acabou de falar, muita gente, o futebol, ele movimenta as maiores economias do mundo, é muito dinheiro. Por conta disso, o que é que acontece? Aí todo mundo quer trabalhar no futebol, o cara dá um jeito de trabalhar no futebol. E os caras são bem relacionados, tem um network maravilhoso, conhece todo mundo, amigo de todo mundo, os caras vão empregando os amigos. É assim que funciona, infelizmente. O cabinho. Mas acaba sendo mesmo. Um é amigo de um, que já trabalhou com outro, e fora a questão dos empresários que dominam no futebol, que todo mundo tem uma teteia, né? Cada um ganha uma pontinha, e assim, quem conhece mesmo de futebol, infelizmente fica calado. Fica calado não. Tem a sua boca calada. Porque o apito surdo, né? O apito surdo, porque o cara sabe de futebol, como a gente tá conversando com o Haroldo, um cara que jogou futebol, um cara que se preparou para ensinar futebol, e muitas vezes um diretor de futebol demite ele, ou o presidente demite ele, porque acha que o cara que veio de lá da casa do chapéu sabe mais do que o cara que tá aqui vivendo o clube, um cara que já revelou centenas de jogadores para o Brasil, para o mundo. Ele deu o exemplo de Becão aí, de Rodrigo Becão. E um cara que conhece a história. Um cara que, acho que já fora do país, você já trabalhou em um clube? Eu não tive essa oportunidade de trabalhar fora do país. Aqui no Brasil tem vários estados diferentes. Vários estados diferentes. Então um cara que é nativo, é um cara que conhece a raiz, nada contra aquele que já trabalhou fora, porque se ele tivesse trabalhado seria um mérito para ele também, para o professor Haroldo, mas o cara que conhece, e do nada, como o Pequinho falou, como o Edson Fabiano passou por aqui, esses caras às vezes são muito menosprezados e não conseguem fazer um trabalho digno e um trabalho eficiente por conta desses cortes. Esse pessoal chega, Felipe, com uma soberba gigantesca. Eu penso dessa maneira, porque imagine, você tá tendo resultado e é demitido. Não, repare, você falou isso aí, chegou esse rapaz aí, o gestor lá da base, aí ele contratou 4 jogadores de um time pequeno aqui. Aí eu disse, amigo, isso aqui existe, 4 jogadores, quase 40% de um time. O time é vice-campeão do Brasil, rapaz. Aí eu digo, esse que você contratou aí, falei o nome do atleta, ele foi dispensado no teste aqui, não tem como jogar, pô. Entenda, aqui você tem Giovani, tem Brumado, tem Rodrigo Rodrigues, Lorival Guegué. Como é que você traz um atacante? Foi dispensado, mano. Foi contratado, e o cara ficou lá, daqui a pouco foi embora, porque não jogava nada. Quer dizer, não justifica, e ninguém cobra desse cara, o cara não lhe pergunta, simplesmente faz porque ele é gestor, ele tá acima de você do carro. Não, aqui assim, é o processo. Que processo? Processo, me ajude, né? Não quer que eu diga para qual foi o processo, né? Esse foi acho que o Marcelo? E foi o... Acho que a pior coisa é o cara não ter conversa com a sua equipe, né? Você tem uma equipe, eu sou gestor. Eu tenho aqui Haroldo que trabalha comigo, tenho o Guto que trabalha comigo. A pior coisa é eu decidir com terceiros algo que deveria ser em equipe solucionado. Então... E o Rogério também. Quase ele me bate aqui agora. O Rogério também faz parte da equipe, viu, pessoal? O nosso staff, só pra lembrar. Então, você toma uma decisão sem comunicar a sua equipe, pelo menos comunicar. Então, isso dói, isso atinge Isso atinge sua equipe, isso desmotiva, isso desanima. E eu acredito que você, com
tantos anos aí de futebol, deve ter passado por umas poucas e boas. Vem pra mim também, pai. Sim, você não tem a dúvida. Na verdade, meu último ano do Bahia ali foi o pior ano, sabe, cara? Você tava ali, eu já tava adoecendo. E quando eu saí do clube, de uma certa forma... Foi um alívio, né? Porque conviver com algumas pessoas que estavam na base era muito complicado, muito difícil. Porque você vê que não tinha empatia nenhuma, não tinha relacionamento, não tinha nada. Também tinha muita incompetência, entendeu, cara? E aí o cara chega, né, no sul do país, branquinho, do olho azul, grandão. Aí... Uma conversa bonita. Conversa bonita. E o dirigente gosta de quem fala Bonito. E as pessoas falam pausadamente. Eloquentemente. Quando eu falava, ele ficava calado. Aí, quer dizer, o que tem a ver isso aí com o processo do futebol, entendeu? Da formação de atleta. Rapaz, como é que... Rapaz, quantos jogadores o Bahia vendeu, cara? Quantos milhões entraram ali? Uma pessoa que pensasse minimamente, ia dizer, rapaz, tem alguma coisa errada nesse processo aí, entendeu? Vamos reavaliar isso, vamos conversar. Mas, enfim, já passou também, isso aí já está superado. Já tem muitos anos. É que a torcida do Bahia sente muita saudade de mim, eu vejo isso, eu vou no estádio, sabe, tem um carinho muito grande por mim, eu estou nos lugares. E aí, porra, falou, como é que você saiu, por que você tem que voltar? Mas, enfim, já passou, eu acho que estava marcado para eu jogar ali como eu joguei na base, para eu trabalhar como eu trabalhei. Sim. Vai nascer e morrer baiano, não vai assumir a equipe profissional do Bahia, porque o preconceito é grande, eu tive essa oportunidade, sou um dos poucos aqui da Bahia. Então, sou muito grato também ao Bahia, né? Grato a todos, principalmente a torcida que tem um respeito por mim muito grande. Eu vou fazer a pergunta que Guto geralmente faz aqui no podcast. Você ganhou muitos títulos, né, na base, você jogou muitos campeonatos, assim. Mas pra você, qual foi o título da base, assim, que mais te marcou, que mais foi difícil de conseguir ou que teve alguma história interessante? Tem algum aí que você... Não, cara, assim... Eu ganhei muitos títulos, na verdade, assim, na hora que você junta Bahia, Vitória, Real, Salvador, foram muitos. No Bahia eu não ganhei tantos títulos, mas eu cheguei em finais importantes, nacionalmente, e o maior título ali, cara, é quando você vê um atleta que trabalhou com você participou da formação, e o cara chega no profissional e joga. Então, isso daí é o maior título. Agora, repare, você ser campeão invicto no Sub-20, quando Bahia e Vitória são forças assim que se equivalem, ou se equivaliam naquela época, porque hoje, infelizmente, o futebol praticado é ruim. E a gente ganhar dentro do Barradão como nós ganhamos foi uma coisa emblemática que marcou muito. Mas também marcou esse título que a gente não ganhou, que foi a Copa Rio, que perdemos nos pênaltis, temos invicto. Mas quando você pega lá, aí você tem Douglas Augusto jogando. Do outro lado, que depois veio jogar aqui no Bahia, um volante canhoto sensacional, Paulinho, um meio atacante, o time do Fluminense muito forte. Ali, nessa competição, foi meu primeiro Bavi ao vivo pelo Bahia, porque pelo Vitória eu joguei 10, ganhei 7, empatei 3, nunca perdi um Bavi jogando pelo Vitória. Mas já pelo Bahia era chumbo trocado, a gente ganhava um, perdia um, ganhava um, perdia um. Às vezes o saldo de gol eliminava você numa competição, né? Me lembro na Copa do Brasil, Bahia e Vitória Bente ganhando todo mundo, o primeiro Bavi lá perdendo 2-0. Eu tirei Rodrigo Becão do time aí porque ele virou as costas e Nixon fez o gol. Na volta nós ganhamos de 2-1, botou uma bola na trave, no final a gente ia de novo para uma final. Mas eu tirei Rodrigo Becão, pé do cara, e depois botei que eu não sou menino, porque ele jogava bem, né? Enfim, então, o que marcou para mim foi isso. Agora, fora da base, quando nós fomos campeões da Copa Estado da Bahia de uma forma invicta, com clubes que disputavam a Série C do Brasileiro, e eu botei o Camaçã na Série C, foi muito importante para mim, entendeu? Sim. Então, assim, na minha trajetória, cara, todos os títulos eles foram importantes, né? Porque, sabe, ganhar é bom demais, cara. Você sente ali que é a cereja do bolo, porque na base é formação. Eu penso assim, eu vi clubes... Eu vou citar um Vitória campeão brasileiro. Quando você vai ver, não nenhum. Qual vingou determinado... Acho que foi sub-17, uma coisa assim. E às vezes você não é campeão, aí você pega, tem 4, 5 jogadores ali que foram para a seleção brasileira jogar nos grandes clubes. Então na base tem muito isso, entendeu? Agora, o maior título que eu acho, cara, é o respeito que você tem, que você adquire com sua postura, com o seu trabalho. Isso daqui ninguém vai tirar de mim, né? Eu sou uma pessoa, eu sinto isso nas pessoas, nos lugares que eu vou, no tratamento com a imprensa, com a torcida, com as autoridades, porque quando você trabalha no interior, você tem sempre um contato, ou com o vereador, ou com o prefeito, ou com o deputado, entendeu? Então, quando os caras olham para mim, eles enxergam alguém aqui. Eu não sou qualquer um, e eu tenho plena consciência disso.
Então eu acho que isso aí é o maior título que a gente pode ganhar na vida, porque eu deixei um legado onde eu passei, né? Não é à toa que as pessoas sentem saudade de mim. E quando eu recebo esses convites, né, para essas entrevistas, é que eu vejo a importância que eu tenho, porque certamente vocês não vão convidar qualquer um para vir aqui, Claro. né? Então eu estou assim muito contente com a minha vida esportiva. Hoje eu estou mais sossegado. Toda hora eu tenho um convite para ir para um clube profissional, mas eu avalio, entendeu? Eu preciso olhar meu bem-estar, eu preciso olhar o que é melhor, não só financeiramente, mas esportivamente para mim, para minha vida. E graças a Deus estou desenvolvendo uns projetos bacanas aí. Eu espero que dentro em breve eu possa contribuir na mudança da vida das pessoas para melhor. E isso é uma coisa, né? Eu sou um cara que, porra, já vivi muita coisa no futebol, sou muito grato, eu tenho que devolver de alguma forma, e para mim devolver é mudar a vida das pessoas menos favorecidas. Haroldo, você falou de, se eu não me engano, de Jeanzinho, de Becão, que virou as costas e tal. Conta uma resenha desses caras aí pra gente. Virou as costas assim, no jogo. No viu? jogo, Aí isso. nós tomamos o gol. E depois ele saiu abraçado com o Nixon, eu fiquei eu fiquei puto aí. Ele disse, Bavi, mas você sabe o que é Bavi, não? Mas tem uma resenha engraçada assim, cara, que eu disse, eu quando cheguei no Bahia lá, era um ambiente não era muito bom ali, porque eles gostavam muito dos antigos treinadores, mas mudou tudo. E aí teve um zagueiro lá, uma coisa Vitor, pai, ele é um cara, capitão do time. Eu já cheguei, deixei, né, até eu me ambientar. Aí daqui a pouco ele me tira a jogar, mas jogava pouco, era lento, mais grandão, né? Foi deixando até ver. Aí eu orientando ele, ele aí disse, professor, poxa, eu acho que eu jogo bem, você fica falando comigo. Não, cara, eu tô lhe orientando, entendeu? Eu também fui atleta. E eu tô aqui é porque eu me preparei para estar aqui, mas eu tô mostrando a você que você pode facilitar o trabalho da gente ou pode dificultar. Duvido que eu dificulte. Eu digo, olha, aí ia ter o campeonato, ia ter um Bavi um mês para frente. Isso, olha, no Bavi, lá no Barradão, primeiro Bavi, você vai jogar, nós vamos perder, você vai entregar. Ele disse, eu quero prova, não sei o que, ele era mineiro. Tá bom, João Vitor, me lembrei agora. Aí tá bom, aí chega o dia do jogo, ele pega a bola, aí sai jogando e parar, lateral esquerda aberta, e Léo Cearense era o centroavante do Vitória. Foi nessa hora, ele pegou, o Léo roubou o gol 1-0. Aí, primeiro tempo, 1-0, lá vem ele chorando. Eu olhei pra cara dele, né? No jogo ali, eu não disse nada, não. Ó, estamos jogando bem, fique tranquilo, o gol foi meu, eu que errei, não foi você, vamos nessa. Você trabalha a cabeça, vamos pro jogo. Aí nós perdemos de 1-0. Na representação, mandei sentar todo mundo e chamei eles. Você lembra que há um mês atrás eu disse que você ia entregar, fuder todo mundo aqui? Porra. Aí ele ficou menos. Perdemos, a culpa foi sua. Você tem quantos anos? Ele 18. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho o dobro da sua idade mais um pouquinho. Então, quero dizer assim, tudo isso que aconteceu com você, eu já vivi. Eu estava lhe orientando, porque eu estou aqui para isso. Eu tenho know-how para estar aqui. Eu tenho capacidade para estar aqui. Você é um jogador. Ele falou, você não é um projeto de jogador. Aí tá bom. Aí fomos nas finais, aí eu falei com ele de novo, rapaz, tira a bola e saia. Ele, o senhor quer que eu me livre da bola? Eu digo, não, eu que vou me livrar de você. Pode ser, nunca mais você vai jogar. Então eu tirei ele, nunca mais ele jogou, segui meu caminho. E aí eu trouxe o Becão, aquela coisa toda. Isso foi a situação. E a outra, cara, de bastidor foi contra o São Paulo, Copa do Brasil, final, viu, para todo o Brasil, nós tomamos 3-1 lá. Aí teve aquele acidente de Chapecoense, mas o time era bom, era retado. Eu achei que a gente ia ser campeão. E aí teve acidente, não teve logo o jogo, né? Ficou 15 dias, aquele processo todo, uma comoção. Sim. Mundial, e tinha que ter mesmo. Aí desmobilizou um pouco, mas nós fomos pro jogo. Só que Shailon tinha feito 2 gols lá em São Paulo. Eu cheguei para Luiz Fernando, um volante, bom jogador, né? Eu disse a ele, rapaz, se Shailon fizer um gol aqui, eu vou lhe tirar. Ele fazendo gol, ele tirando, tô lhe avisando. Então, porque Luiz Fernando jogava bem, mas desligava do jogo. E tem horas que, em determinado lugar do campo, você tem que vigiar mais de perto o jogador. E aí, né, que Shailon fez o gol, rapaz, aqui. Rapaz, mas eu não tirei ele logo, não. Deixei, mas quando desceu no intervalo, eu desci para alguns minutos lá, porque tem aquele tumulto todo, o jogador discute com o outro, um xinga o outro, aí quando eu chego, para tudo, né? Aí eu vou lá, bebo minha água também, organizo, eu pergunto logo se tem machucado, cansado. Às vezes o cara tá sentindo uma dor, tá cansado, não dá mais para voltar, e você quer fazer uma substituição, você faz tática. E não faz física. Então quando o cara, professor, não dá para eu jogar mais não, aí você já rever aquilo que você ia fazer para não ter que com 10, 15 minutos mudar e já fez a substituição. Toda estratégia aí, Pablo. Cara, aí eu disse a ele, tá tudo bem, todo mundo, tudo bem, disse, mas eu não tô bem não. Ele disse o quê? Se ele fizesse o gol, ele tirou, eu tirei lá agora, mas você vai descansar. Aí botei o outro, tá tomando 2-0 e empatamos o jogo. Aí eu disse, ele viu, eu sou o melhor treinador do mundo. Ele deu risada. Ele disse, olha, cara, eu tô aqui para lhe ajudar, você joga bem, mas tem algumas situações no futebol, né? Enfim, então tem esse tipo de situação, sabe, cara? É muito bacana. Eu também, essa Copa
Copa Rio, final, tinha um lateral esquerdo, me esqueci o nome dele agora, pô, bacana. Aí fomos pra final, e o Fluminense sempre ganhava o Bahia, eu não era o treinador. Eu fui pra eleição e disse assim, ó, vocês já jogaram 2 vezes, quando o Fluminense perdeu as 2, eu tô aqui agora. Não tem time no mundo que vai ganhar a gente 3 vezes. Vocês não tem vergonha na cara, não. Nós temos que jogar de igual para igual, sem pouco, sabe? Porque joga contra ele agora. Quando chegar no profissional, você vai ver. Não deu outra, porque Douglas Augusto depois veio aqui pro Bahia. Aí repare, o jogo 1-1, jogo duro, o Giovanni Tinga iluminado, fazendo gol pra caramba. O lateral esquerdo atravessou uma bola no meio do campo, o cara roubou o gol. Foi gol do Fluminense, eu tirei na hora. Tirei, botei quando ele passou, segurei o braço dele. Eu não disse a você pra não atravessar a bola, rapaz. E se eu perder esse título por causa de você? Rapaz, foi mal. Não foi mal, não. Você tá arrebentando com todo mundo aqui. Aí botei. Deus abençoou, o Giovanni empatou de novo. Aí fomos nos pênaltis, infelizmente perdemos. Aí foi uma campanha sensacional, mais uma campanha invicta. Aí que eu lhe digo, nessa competição tinha Flamengo, Palmeiras, Vasco, Bahia, Vitória, América. São os maiores times do Brasil, cara, entendeu? Então jogava, aí eu vejo, pô, aí Vitória vai jogar, perde pros times daqui. Não existe, cara. Como é que você tem um investimento maior, tem os melhores salários, você tem alojamento, pega jogador do Brasil inteiro e vai perder pro time local? Alguma coisa aí tá errada, meu amigo. Nordeste se batendo com Cordino. E a piada, não existe, não. Então, enfim, né, tem alguns, assim, né, resenha de bastidor que são muito engraçados. Mas a gente aprende muito com esses meninos, entendeu? É uma troca muito bacana. Você repare, quando eu vejo o Bahia jogou agora subindo, nada contra, não conheço ninguém, eu falo isso pra se chatear às vezes. Mas eu falo do que eu fiz, não me interessa os outros. O Bahia tomou 4-0 do Itabuna, não é isso? Eu fui com o sub-20 do Bahia. Numa noite emblemática, que era o 10º jogo seguido que o Bahia ia jogar e ganhou. O Bahia jogou 2 vezes ao mesmo tempo, tinha que ter 2 times. Jogou aqui na Fonte Nova contra o Galícia, no time principal, ganhou. E a gente foi para Juazeiro, na verdade o jogo foi em Petrolina, tivemos que atravessar a ponte. Copa do Nordeste, veio para todo mundo, nós ganhamos com de 2-1, ao vivo pro Brasil inteiro com o time sub-20. 2 times ganharam, né? Então repare. Aí você sente ali, pô, esse time tem jogador que vai virar. Aí você pega seu time, pô, vexame, cara, uma piada, falta qualidade, entendeu? Nos jogadores, bicho. Isso daí, alguém do futebol tem que ver isso. Eu só conhecia 2 jogadores, que eram o Roger e Gabriel, que todo mundo fala, né? Mais de ouvir falar realmente do que acompanhar, e o Gustavo Cauã. O restante eu não conhecia ninguém. Porque eu acredito que uma coisa é assim, ó. Uma coisa é ser um jogo duro, né? Entre o Itabuna e o Bahia, sub-18, sub-16, não sei o que foi. Uma coisa é ser um jogo duro, que você vai falar assim, pô, os caras se dedicaram mesmo, os caras são bons e perderam de 1-0, 2-0 do Itabuna, 2-1. Mas uma coisa é parecer que foi entregue os caras tomar 4-0. Mas não é que foi entregue. Eu acredito que não foi entregue. Eu acredito que é falta mesmo de qualidade, de tática, técnica. Primeira bola cruzada na área foi gol. Pare, esse negócio de entrega, não entrega, isso aí é um absurdo. Eu não acredito nisso também, não. Nós, num dos campeonatos também, nós fomos 4º ou 5º, era um grupo de 4, campeonato brasileiro, 2 grupos de 4. E aí a gente tava bem, foi nesses Bavi aí que a gente ganhou lá, e não, eu não, Pituaçu perdeu lá. Mas aí tinha Ponte Preta e tinha o Cruzeiro. Quando chegou na última rodada, a nossa equipe, se vencesse, seria o 2º grupo, mas não poderia mais classificar. Se o Cruzeiro empatasse com a gente em Pituaçu, o Cruzeiro classificava na frente do Vitória, independente do jogo do Vitória. O Vitória tinha que ganhar o jogo dele no Barradão e nós tínhamos que ganhar do Cruzeiro para classificar o Vitória. Repare, um jogador chegou para mim e fez assim mesmo. E aí, professor, vamos desclassificar o vice? Eu disse que olha, o menino sub-20, isso que eu não estou entendendo. Não, porque se a gente ganhar, ele ganha, classifica. Se a gente não ganhar, isso não tem nada a ver com isso. Eu não trabalho por isso, eu trabalho por Bahia. Você não vai jogar, não. Eu só jogo aqui para ganhar. E não, professor, não é nada disso, não. Você não vai jogar. Nós vamos ganhar o jogo, sabe? Porque nós vamos ficar de novo entre os 4 do Brasil, tá certo? Isso é importante para todo mundo aqui. E eu trabalho com formação. Não quero esse negócio aqui comigo, não. Não, professor, tá brincando. Não, brincando, você falou sério. Agora, você vai jogar. E se perder o jogo, vai ficar ruim para você. Tô lhe avisando. Resultado do jogo, nós demos 3 no Cruzeiro. Tava tomando 1-0. Viramos o jogo, o Vitória ganhou lá, classificou. Aí o Carlão, que hoje tá lá, ligou para mim. Hamilton Break era treinador, ligou para o coordenador, que é esse Paulinho Mineiro, eles no vestiário falaram, me agradecendo, não sei o quê. Pô, não sei o quê, a gente ficou com medo, cheguei de chamar. Então você não me conhece, eu vou jogar para perder, estou na formação. Como eu peço para perder, como é que eu vou pedir para ganhar? Então isso aí não existe. Tem, né? Não existe. Então por isso que eu digo, eu tenho credibilidade por isso. Aí, sabe, o bastidor do futebol ficou meio assim, o Bahia, pô, Vitória, não sei o quê, pá. Resultado, o Vitória perdeu, aí o gestor na época, Alexandre Faria, cara, gente boa demais.
Ele disse a mim assim, Haroldo, ele botou assim no grupo lá do Bahia, parabéns ao Sub-20, que contribuiu para mais um vice do vice. Quer dizer, repare, pô, eu posso jogar, tô na formação, cara. E eu vejo essas coisas de entregar resultado, essas coisas aí que ninguém fala, faz investigação, né? Então sabe, ali é pulso firme, formação, temos que jogar, ganhar. E ganhar de time do sul do país é uma melhor alegria, ainda, né? é melhor ainda, né? Eu no Bahia, cara, a gente batia muito. Um dia eu teve um embate com um pé duro desse aí, empresário. Aí ele disse que tinha alguma coisa errada no sub-20. Aí o diretor falou comigo, aí chamou ele, botou na sala lá. Aí ele falou em 5 minutos, eu fiquei calado, não disse nada. Quando ele terminou, eu digo, tem alguma coisa errada no sub-20 do Bahia mesmo, a gente ganha pra cacete. A gente bate em todo mundo que vem. Aí eu fui dizendo, é Vasco, é Fluminense, Internacional, Grêmio e tal. Todo mundo que vem tomar porrada. Nunca ganhou tanto a nível nacional como ganha aqui. Aqui é o seguinte, fiz isso, trabalho assim, como não trabalho pra você. Se eu botar chocalho quem trabalha pra você aqui dentro, não dou. Quer que eu diga os nomes dos caras que trabalham pra você aqui dentro? Ele aí ficou calado. Então, não pense que eu sou igual a ele, não. Tá? Eu trabalho pro Bahia, mas pra ninguém. E aqui quem manda sou eu. Porque todo clube que eu trabalho, se eu não mandar na parte técnica, eu seja um treinador. Entendeu? Então, essas coisas assim, cara, é por isso que eu digo e repito. Depois o cara disse ainda pra mim, cara, ele pode dizer que era meu fã. Quer dizer, faz a futrica dele lá e diz que é meu fã. Mas, enfim, se eu me apequenasse, se eu tivesse feito alguma coisa errada, entendeu? Mas não, ali eu tenho coerência. Se o maior erro foi ganhar. Eu disse a ele, você tá insatisfeito que a gente ganha tanto? Aí ele, eu repito, cara, eu tava vendo a última agora, Bahia e São Paulo, que a gente perdeu lá, empatou cá. O que aconteceu, cara? Jogou lá Militão, Copa do Mundo. Joga no Real Madrid. Jogou aquele meiazinho do São Paulo. Ele tá no Atlético Mineiro hoje. O goleiro Lucas Perry tá no Náutico. Então repare meus embates. Foi o Igor Gomes, né? E pronto. Boa memória, eu tô ficando velho. Eu joguei Bahia e Flamengo, era Vinícius Júnior, era Lincoln, Jean Lucas do outro lado que tá na França. Você tá entendendo, cara? Então meu time jogava desses times, não é pé duro não, meu amigo. E era pau, era lá e cá, entendeu? Agora, enfim, eu repito, eu acho que os caras estavam acostumados, a gente começou a ganhar muito, fazer boas campanhas, vamos trocar, porque senão... É o grau de profissionalismo diferenciado, né? Não, isso aí, você não tenha dúvida, repito. Meu maior legado para mim é o respeito. As pessoas, quando olharem para mim, me enxergar, entendeu? E eu não sou qualquer um. Agora, isso daí foi numa caminhada, num trabalho. Sim. Só que o futebol, a gente tá falando hoje de tanto, é um funil grande, daquela de bomba de gasolina, de troca de óleo, é desse tamanho, lá embaixo é pequeno. E aqui nós temos poucos clubes, aqui nós temos pouco emprego. Sim. Por que eu estou deixando de trabalhar nas equipes profissionais com a prerrogativa minha para trabalhar em projeto? Porque eu fico mais tempo empregado. Eu tenho minha vida, eu preciso ganhar dinheiro. Claro. Entendeu? Eu não vou trocar um processo de 1 ano, 2 anos por 2 meses. Repare, vai ter um bocado de treinador desempregado agora aí, louco para se empregar de novo. E sai com a mão na frente e outra atrás, né? Tem isso, porque quando você trabalha em clubes como Bahia, Vitória, você tem seus direitos trabalhistas. Quando você trabalha no pequeno, acabou, tchau, um grande abraço, meu amigo. Então, é isso, entendeu, cara? Por isso que eu sou preocupado. De vez em quando a gente reúne na GAP, a gente tentou fazer um sindicato aqui de treinador, não vai pra frente, que é difícil, tudo aqui é muito difícil. Eu fico preocupado com os outros, entendeu? Que às vezes estão aí numa situação bem degradante, pior, né? Muito ruim, enfim. Mas eu sonho com um dia, mas eu acho que é só sonho mesmo, que as coisas melhorem aqui. Com fé em Deus vai melhorar. Amém. De antemão, Haroldo, a gente agradece a sua disponibilidade. Eu que conheci Haroldo lá na década de 2000, foi em 2005, 2006 que eu tive o primeiro contato com Haroldo lá no Vitória, né? Tive a oportunidade de treinar no Vitória por cerca de 4 meses. Naquela época eu fiquei treinando 4 meses. Foi uma época difícil porque tinha muito goleiro bom, tinha muito jogador bom. Então, era aquele Gustavo que foi campeão da Copa do Brasil em 2010. E tinham mais 2 ou 3 que já estavam engajados no clube. Fiquei treinando junto com a equipe. Na época era Carlão, o diretor de futebol, o diretor da base. E o Wesley era o treinador, se eu não me engano, do Sub-20. Tinha uma situação dessa. E aí, Carvalho. O Hélio Carvalho. Acho que ele era treinador do Sub-16. E Haroldo, acho que era do Sub-18 ou Sub-20, uma situação dessa. E aí eu lembro que foi meio turbulenta a minha saída, depois dos 4 meses que eu fiquei, aí... Enfim. Mas foi uma oportunidade muito boa que eu tive lá no Vitória. E desde aquela época eu já admirava o profissionalismo do professor Haroldo, né? E
todos conheciam, todos falavam bem, o pessoal falava, pô, você conhece Haroldo e tal? Pô, Haroldo é um cara bem comunicativo aqui com todos, muito profissional, e isso foi o legado que ficou para mim naquela época lá, né, que eu passei pelo Vitória. Então, agradecemos a sua entrevista aqui nesse bate-papo, essa resenha gostosa aqui no Papo Futebaiano, né, e fica aqui as portas abertas para outra oportunidade também, você tá vindo, né, contar mais um pouco aí, que foi um pouco resumido, mas a sua história é bem interessante aí no futebol. Não, eu fico feliz demais, agradeço, né, cara. A primeira oportunidade não rolou, né, porque aconteceram algumas coisas assim, mas eu tinha compromisso a compromisso, eu tinha essa dívida, eu tinha que vir, e a gente se surpreende, assim, né, porque quando você se surpreende, né, de uma forma positiva é sempre muito bacana, né? Aí você vê esse processo agora, algumas pessoas estão fazendo esse tipo de programa, esse podcast, é algo muito legal, porque você conta a sua história, ela fica ali registrada, né? Sim. Depois a pessoa vai lá ver, rever. Eu mesmo sou assim, eu dou uma entrevista, eu vou logo depois, procuro, vejo direitinho, né, as coisas que eu falei, até poder servir de discussão, né, e de aprendizado também. Eu muito feliz, né? Eu desejo muito sucesso para vocês, né? Tem muita gente bacana aqui, né, em relação àquilo que você já fala, certamente virão outros também. Eu desejo sucesso, né, muita sorte, que o futebol da Bahia melhore, né, como todo pra gente. Futebol nacional, né, pô, você vê a seleção brasileira, tem anos que não faz um gol de falta, antigamente era gol de falta todo dia. A seleção brasileira é eliminada aí toda hora. Quando a gente vai jogar contra os europeus, a gente... Claro, existe um aspecto econômico, existe também. Mas enfim, eu torço muito para que as coisas melhorem, pô, muito grato aí de coração. E que a gente tenha uma ótima semana e um ano abençoado de muita saúde para todos nós. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, viu, Haroldo? Deus te abençoe. Rapaz, eu me surpreendi aqui pelo que eu vi de Haroldo como ser humano, viu? Porque a gente vê o cara como profissional e eu já via isso em você como profissional já, esse caráter, essa questão toda, e o pensamento do jovem aqui para mim foi algo que eu vou levar pro resto da minha vida aqui. Então, obrigado, Haroldo. E que Haroldo esteja mais vezes aqui com a gente, ou virtualmente, ou em live, ou coisa do tipo, porque é um patrimônio, né? É uma joia aí do futebol baiano. Uma joia rara do futebol baiano. Novamente, que Deus abençoe sua trajetória e que os projetos que você consiga sempre colocar pra frente, né? Amém. Eu agradeço de novo. Obrigado. Eu senti muito bem, né? E está sempre à disposição. Eu acredito muito em energia, né? Coisa bacana, pessoas boas. Eu aprendi muito isso com minha mãe, ser uma pessoa boa. E quando eu me reúno com pessoas boas, é muito bacana. Sai daqui. Temos compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Valeu, Haroldo. Lembrando aí, galera, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Papo Futebaiano. Lá no Instagram também você pode colocar @Papo Futebaiano, seguir a nossa página, beleza? Você vai estar aí também comentando, isso é muito importante pra gente. Deixa aí o seu like, diga que você gostou da entrevista do professor Haroldo Moreira. Diga aí no comentário também, deixa uma sugestão de quem a gente pode estar convidando, que a gente vai conseguir o contato dele e vai estar, ou dele ou dela, né? E vai estar entrevistando aqui. #Futebaiano, Papo Futebaiano. #Papo Futebaiano, tá bom? Curta, se inscreva, comente, compartilhe com um amigo. E também, se não gostar de alguém, deixa lá pro inimigo ver também a nossa entrevista. Beleza, galera? Show de bola. Agradecemos a todos, a Haroldo, a todos aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!